Eu via meus amigos falando, eu quero ser médico, eu quero ser advogado, eu quero ser bombeiro, Eu falava, eu quero trabalhar com carro. Eu sou um cara que eu tenho paixão por tudo que é tipo de máquina. E eu tenho mesmo. Eu lembro eu moleque subindo em colheitadeira no coisa. Chegava na fazenda do meu avô, tinha um compressor de ar motorizado que eu ficava tentando fazer funcionar aquilo, entendendo o carburador, como funcionava, onde abria a torneira de combustível. Sabe assim? Outra coisa, teto solar. O brasileiro ama teto solar em carro. A gente falou isso aqui com o Corny. O Corny Cara, falou, não traga um carro sim. se não tiver teto solar. Lógico, vira um mico depois. Exato. Cara, imagina se tivesse um Nivus com teto. Aqui ia vender muito mais. Não é? Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Os Cordiais Podcast. Meu nome é Vitor Hugo, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui na Workflow gravando um conteúdo bem bacana com vocês. E hoje eu tenho um convidado muito especial aqui, Thiago Kifuri, meu grande amigo aqui. A gente se viu aí recentemente, bateu um papo. E cara, antes da gente começar nosso bate-papo, fiz uma introdução muito bacana aqui. Fica vendo, ó. Escuta lá. Thiago Kifuri, Gearhead, papai da Estelinha. Meio brasileiro, meio americano, não sabe, né? Ficou um tempo fora. Eu até fiz uma brincadeira aqui da Estelinha, né? Que é o Bom Dia Pessoal. 40 anos. 40 ou errei? 39, 39, eu já tô querendo os cabelos brancos. Um ano faz muita diferença. Inclusive, meus parabéns novamente aqui. Obrigado. Eu tive lá pessoalmente. Agradeço demais o convite, Que inclusive. isso. Criador e idealizador do canal de carros de colecionadores e o canal Máquina, que contam com mais de 440 mil inscritos no YouTube e mais de 130 mil pessoas no Instagram. Trabalhou na Volkswagen em um setor muito bacana, que a gente vai comentar. Eu não sei se pode falar a marca, mas... Pode, lógico. Enfim. Criador do Gol GLR e do Gol GLT. Taurino, gosta de comer, tomar cerveja, ver os amigos e dirigir. E dono de 56 carros, dentre eles os Gols que eu falei. 56, cara. Dono do Rabbit ou Chiquita, né? E você vai contar também pra gente. Eclipse, Camaro, Fusca, RX-7, um monte de coisa. A gente vai bater um papo aqui. Cara, obrigado pela sua presença aqui, velho. Show de bola, eu que agradeço, obrigado pelo convite, um baita prazer estar aqui com você, um cara que eu admiro, acompanhava desde a época do canal VHD de helicóptero, já estava lá ligado nas informações, que eu sou apaixonado por tudo que é tipo de máquina, e obrigado, obviamente, por quem está acompanhando a gente aí. Vamos bater papo e falar daquilo que eu mais gosto. Bacana, velho, bacana. Pô, eu agradeço demais, eu fico muito feliz disso, inclusive. Inclusive, falando de helicóptero, recentemente você voou aqui, a gente vai tocar nesse assunto aqui também, né? Um amigo nosso, o Luca Ribeiro, levou ele pra... Você pica, tem Aerococcus, né? Aerococcus é o bichinho da aviação que quando te pica você não larga mais. Mas gostou? Gostou? É demais, né? Não tem o que falar. Bom, eu sou um pouco da tua pegada. Você gosta de dirigir de tudo um pouco, né? Dirigir, pilotar, seja lá como for. Exatamente. É bacana de de poder, né? Ter essas experiências, né? Cara, bom... Primeiramente, seja bem-vindo aí, vamos bater um papo bacana, espero que seja bem agregador aqui, a galera tá gostando muito, toda vez que a gente toca em assunto de carro, entra nessa esfera, o pessoal, fica abismado. Cara, me conta aí, como é que você veio, assim, faz um resumo geral aí da tua biografia, até das coisas que eu falei aqui, como que você veio parar na internet? Tá, a internet é meio que o fim do caminho, que foi o começo de uma nova era, né? Se Exatamente. Assim eu posso dizer, mas eu sou daqueles moleques apaixonados por carro desde criança, assim, sempre fui alucinado e é uma paixão natural, isso eu falo. Eu vejo muitos pais, assim, uma galera que tenta colocar muito isso pro filho e eu vejo que é um tipo de paixão que é natural, não adianta. Exato. Quem gosta porque... É difícil de explicar, mas gosta, e gosta desde moleque. E eu brinco que eu comecei a gostar de carro da janela do carro, né? Quando eu andava no carro vendo os outros carros, desde muito pequeno, eu comecei a entender que o carro não era só um meio de locomoção para mim, que tinha algo a mais. Então, é entender as marcas, as formas, as versões, e por aí vai. E aí eu conto, e aí muitas das minhas lembranças são do que meus parentes contam, as pessoas mais próximas. Minha mãe fala que quando eu tinha 6 anos de idade, eu pedi de presente de aniversário uma assinatura da revista Quatro Rodas. Oh, louco. Então, de tanta paixão de consumir conteúdo, para quem é um pouco mais jovem, naquela época tinha um negócio chamado revista. Né? Era o YouTube de hoje. Que era o nosso YouTube, que ele saía uma vez por mês. E a gente ficava maluco, esperando para ver qual era o carro da capa, quais eram as informações. E é engraçado, porque até hoje eu pego as edições da Quatro Rodas, principalmente do começo dos anos 90, e muitas delas eu lembro onde eu estava quando eu vi. E tão marcante que era poder pegar e ler uma revista. E aí, nessa mesma época, eu ia muito para uma cidade do interior do Rio de Janeiro, que é a cidade da minha avó, que chama Duas Barras, uma cidade super pequenininha,
na região serrana, perto de Nova Friburgo, que eu adoro, uma região e uma cidade que eu tenho um carinho muito especial, porque lá que eu comecei a frequentar muito o ambiente de oficina. Uns parentes nossos têm oficina, e eu chegava na cidade, a primeira coisa, eu colocava o meu macacão e ia para a oficina. E lá eu ficava o dia inteiro. Então... Isso é engraçado, porque carioca a gente brinca que não gosta de carro, né? Um abraço aí pros cariocas, né? Que a gente fala que os caras não sabem cuidar de carro, mas é só uma brincadeira. Tô brincando. Eu prefiro não entrar nesse detalhe, até porque lá eu ia para a oficina e passava o dia. E aí eu tinha o maior prazer de poder ir resgatar algum carro, rebocar algum carro que estava quebrado. Eles me davam um carburador para ficar limpando com gasolina, sapatinha de lona de freio, assim, para ficar tirando. Então, ali que eu criei uma conexão muito grande com a parte de alguns lugares os caras chamam isso de trabalho escravo, mas enfim, continua. Não, hoje em dia não pode nem falar como é que você vai dar uma criança um pote com gasolina para ele limpar brincar. Um carburador, né? Sabe? E nessa época que eu comecei, e aí eu comecei a desenvolver uma grande paixão, assim, querendo muito trabalhar com carro. E durante toda a minha vida, meu tempo de jovem, assim, eu via meus amigos falando, eu quero ser médico, eu quero ser advogado, eu quero ser bombeiro, eu quero ser... Eu falava, eu quero trabalhar com carro. Não importa com que seja. E aí, muito do trabalhar com carro, o que vão te recomendar? Vai fazer uma faculdade de engenharia, vai fazer uma faculdade de engenharia e tal. Nossa, isso é clássico, e aí, tipo, putz, eu tinha um pouco de pé atrás em relação a isso, se eu ia curtir ou não. Acabei indo fazer faculdade de Direito. Porque era aquela coisa, já que você não sabe muito bem o que você quer, vai fazer Direito ou vai fazer Administração. É isso que eu ia falar, pelo menos não falar pra você fazer Administração. E aí eu fiz Direito, descobri que eu estava fazendo completamente errado na escolha que eu fiz, porque foram 2 anos que eu pagava uma faculdade que eu odiava, e aí batia muito na minha cabeça aquela coisa, caramba, eu tenho a faculdade de escolha, eu posso escolher aquilo que teoricamente vai determinar a minha carreira, e ali eu estava escolhendo um negócio que eu não curtia. E aí eu parei, tranquei a faculdade, isso foi até meio traumático, diria, na família. Como assim? Você vai parar uma faculdade para fazer o quê? Tal. E aí eu fui fazer curso técnico em mecânica automobilística no Senai. Sim. Que também já era um passo meio estranho. Assim, como assim? Você vai sair de um curso superior para ir para um curso Você vai deixar de ser advogado para ser mecânico? E eu cheguei a ouvir isso de uma pessoa muito próxima a mim, foi muito marcante. Uma vez que eu estava mexendo embaixo de um carro, e ela falou, é isso que você quer para tua vida? Ficar embaixo de carro? E aquilo foi super marcante, assim. E, enfim, o mundo dá voltas, né, literalmente. Sim. Mas aí o que aconteceu? Eu fiz o curso técnico em mecânica e no curso técnico eu me realizei. Ali eu tinha um baita prazer, diferente dos meus outros 18 anos de vida que eu ia para a escola e era sempre tudo muito sofrido. Para o curso do Senai, eu ia com um baita de um prazer, sorriso no rosto, assim, porque a minha grade de aulas não era mais filosofia, introdução ao direito civil ou coisa do tipo, e era mecânica diesel, mecânica motores, elétrica, sabe assim? Era tudo aquilo que a gente gostava. E aí eu nunca fui tão bem na minha vida, eu nunca fui um bom aluno na época de escola. Sempre fui aquele aluno que era meio... Quanto precisa para passar, sabe? E lá no Senai, não. Lá no Senai eu era o cara que pegava o caderno para copiar a matéria, sabe assim? Caraca. E adorava, tanto que chegou no 3º semestre, o Senai me contratou para ser instrutor deles. Eu era aluno e era instrutor de treinamento deles de elétrica. Animal. E aí comecei a estagiar dentro da Volkswagen. E aí a Volkswagen acabou me contratando. Eu fiquei na Volkswagen durante... 5, 6 anos. Caraca, bastante dentro da área de treinamento, área de vendas e marketing. E depois eu fui para a Jaguar Land Rover, onde eu trabalhei por mais quase 4 anos. No último ano meu, antes de mudar para os Estados Unidos, fiquei 1 ano na Subaru. E aí surgiu, quando eu cheguei na Subaru, assim, que eu estava teoricamente no auge da minha carreira, era gerente de marketing da marca, uma marca super envolvente, encantadora, com clientes super apaixonados. Eu descobri que eu estava me distanciando daquilo que eu mais gostava, que era estar em contato com os carros. Eu estava me tornando um executivo, que muito do perfil se assemelhava. O cara pode estar hoje aqui, ou pode estar na Natura, ou pode estar trabalhando numa empresa financeira, assim, e ele vai estar aí, eu não. Eu estava me distanciando da minha paixão. E foi um ano super estressante, super difícil, super complicado, assim. E aí eu cheguei a um ponto que eu falei, não vou deixar com que os outros acabem com o meu sonho. Não vou deixar com que um executivo acabe com o meu tesão de trabalhar com carro. E aí eu lembro que eu estava conversando com a Thaís em casa, e aí eu falei, eu vou pedir demissão. Eu acho que qualquer coisa que eu tiver na minha vida, eu cheguei nesse ponto, qualquer coisa que eu tiver na minha vida vai ser melhor do que o dia a dia que eu estou tendo aqui. Terrível, assim. De difícil, sabe? De estressante, assim, minha vista tremia, eu tinha falta de ar, eu tinha a sensação que eu poderia infartar a qualquer hora com 30 e poucos anos de idade, e que a única coisa que eu fazia era tirar o crachá do Thiago, colocar o crachá do Vitor ou de qualquer outra pessoa na minha mesa, e vida que segue, e eu que ia pagar o preço por isso. E aí tomei essa decisão, e aí foi interessante, porque
como eu falo que nada na vida é por acaso, na semana seguinte, ela recebeu uma proposta do emprego dela de ser transferida para os Estados Unidos. Que era um negócio que a gente já tinha vontade de ter a experiência de morar fora do país e tal. E aí acabou dando tudo certo. E aí, isso foi em julho de 2015. Em agosto de 2015 a gente tirou umas férias, fomos visitar a irmã dela que mora na Itália, fomos passear pela Alemanha, tal, fazer todos os programas de carro possíveis. E em novembro eu estava mudando para os Estados Unidos, 15 de novembro, se não me falha a memória. Eu chegava nos Estados Unidos, onde a gente ficou durante 5 anos, e lá que eu resolvi transformar um negócio que começou em 2003, há 19 anos atrás, nas mãos do Danielzinho, de um amigo meu, que era o site Carros de Colecionadores. Que era uma época que não tinha, em 2003, até para contextualizar, não tinha rede social, não tinha celular com câmera, não tinha YouTube, não tinha nada. A única coisa que tinha na época era câmera digital, Cybershot Mavic da Sony, né? Disquetão lá para gravar 5 fotos, né? Na câmera. Só que VGA. Exatamente. E aí a gente começou, cara, principalmente o Dani, a ter fotos. E aí você faz o que com foto? Que o e-mail era limitado, se não me engano, a 2 megas para mandar para os amigos. Não tinha celular, não tinha não sei o que. A internet era ruim. Aí ele criou um site. Aí ele criou esse site, eu conheci o Daniel logo depois, no Sambódromo. Na época eu tinha um Gol GTI, eu tava com o meu carro, e aí eu olhei ele de longe. Ele tava em cima de um alambrado, eu tirando foto. Eu olhei, falei, cara, eu comentei com o Fabinho, um amigo meu que tava comigo, eu falei, que é aquele idiota em cima de um alambrado, tirando foto do carro e tal. Ele falou, pô, é o Daniel do Carro de Colecionadores e tal. E aí eu acabei conhecendo o Dani, mas muito mais do que uma relação de amizade, eu tenho com ele uma relação de irmão mesmo, é um cara que eu tenho um vínculo muito grande, é um irmão que a vida me deu, assim eu falo. E durante um tempo eu comecei a ajudar ele, pô, Dani, por que a gente não faz assim? Por que não faz assado tal? Aí na época surgiu o Facebook, fanpage, a gente criou fanpage e tal, e durante todos esses anos, ele tinha o trabalho dele, eu tinha o meu trabalho, mas existia uma grande paixão e uma grande vontade de transformar aquilo num negócio. Uhum. E aí eu fui fazer realmente isso quando eu mudei para os Estados Unidos. Inicialmente, a ideia era criar um portal do entusiasta, desde classificados de carro, informações, tal como era um pouco o site Carros de Colecionadores lá atrás. Só que aí eu comecei a vivenciar muita experiência legal, e aí eu falei, caramba, carro tem tudo a ver com vídeo, né? Porque tem ronco, tem emoção, tem reação, é uma experiência muito mais completa, né? E assim foi. Aí eu falei 2017, no começo do ano de 2017, comecei a fazer um trabalho para mudar a logomarca do Carros, para atualizar, para deixar com uma cara mais moderna, meio que com uma forma de preparar para esse novo momento. E em agosto de 2017 eu saí com o primeiro vídeo no YouTube. Era um vídeo por semana, basicamente compartilhando a minha vida dentro do mundo dos carros. Porque nessa época começou a surgir live no Facebook. E eu cheguei a fazer uma primeira live no encontro de carro que estava tendo lá de casa, mesmo, bombão assim a live. Deu mais de 1000 pessoas assistindo. Eu falei, caramba, mais de 1000 pessoas segurando um celular, ou né, ou no computador assistindo. Aí eu fui num outro evento, aí eu já fui descobri que tinha o DJI Osmo, que ele conseguia linkar ele com o celular e ele fazia live então dava uma imagem bonitona, assim. Andava no evento, assim, estabilizadinha, bonitinha, assim. Aí fiz essa live e deu mais de 3.000 pessoas assistindo. Era uma época que o Facebook estava entregando pra caramba. E aí eu falei, vou começar a fazer vídeo. E aí comecei meio despretensioso, tanto que era uma vez por semana. Hobby, né? Só que na minha cabeça era tipo, preciso criar uma história legal, assim. O que eu posso criar? Eu sempre fui um cara, desde o Carro de Colecionadores lá atrás, que eu acreditei muito em trazer uma verdade, em trazer um conteúdo que de fato retrate aquilo que eu sou, aquilo que de fato eu estou fazendo. Eu falava, é muito fácil a gente publicar uma foto no Facebook que eu peguei no Google. Sim. Eu quero tal carro. Não, eu quero o carro que eu vi, eu quero contar o texto com o meu olhar. Né? E assim foi. Eu acho que por isso que a gente conseguiu, desde lá atrás, formar uma base tão engajada e tão fiel, porque eles viam muita verdade. E quando eu fui para o YouTube, eu pensei justamente nisso. Eu preciso trazer a verdade. O que é a verdade? A minha vida dentro do mundo dos carros. Como é que eu me relaciono? Eu me relaciono dando dica para o pessoal como dirigir nos Estados Unidos, porque tem uma série de diferenças para o Brasil. É o evento de carro que eu vou, é o carro que eu vou modificar e tal. E aí nisso surgiu a ideia de levar o Gol GLR. E aí eu consegui, de fato, contar toda essa história, que foi super legal. Foi uma coisa que eu acho que consegui mostrar para as pessoas que muito mais legal do que o carro é a história por trás do carro, né?
O carro é apenas um objeto, mas a história que tem por trás, tudo. E aí que o canal começou, de fato, a deslanchar. Então, de uma maneira rápida, desde do menino da 4 rodas até o começo do canal, aí desde 2003, quase 20 anos nessa estrada da vida. Cara, é difícil às vezes você pedir pra alguém resumir tanto tempo em tão pouco tempo, né? Você resumiu aqui em 10 minutos, você resumiu basicamente toda a tua história de vida. E é engraçado porque eu já tinha visto carro de colecionadores, mas é engraçado como as peças às vezes ficam meio bagunçadas. Eu só fui entender que era a mesma pessoa, que era você, depois de um tempo. Eu lembro uma vez de eu ter visto, logo que você tava levando o Gol pra lá, eu falei, velho, que esse cara tá levando um Gol pros Estados Unidos? Os caras vão olhar e falar, meu, porque a gente tem síndrome de vira-lata aqui, né? Então a gente acha que tudo nosso é uma porcaria e tipo, você levou o carro pro Sema Show, você fez um monte de coisa bacana que a galera pirou lá, né? Assim, foi muito bacana, é muito bacana. Eu acho que agora até, inclusive, tá na hora de você dar os outros passos de começar a levar o carro para outros lugares do mundo agora, talvez, né? Eu também acho, é uma das ideias, porque o que aconteceu com o GLR? Até interessante para quem não conhece. Esse é um carro que eu comprei em 2009, que ele foi a materialização do meu sonho do carro preparado. Uhum. Eu, quando moleque, pirava, eu ia para prova de arrancada, eu ia para Paulista de automobilismo desde muito novo. Eu assistia desde a época da Chevrolet Challenge, quem for aí dos anos 90, na época andava, era Copa Corsa Metrocar, Fórmula Chevrolet e Stock Car, na época dos Ômegas já. Então, desde aquela época, assim, eu tive muito envolvido com o automobilismo, mas sempre do lado da arquibancada. E o GLR foi o carro que me tirou da arquibancada e me colocou pro lado de dentro da pista. Uhum. Ele foi o carro que ele me permitiu espirrar a hora que eu quisesse o turbo, sabe? Eu parei de abaixar o vidro para ouvir o carro dos outros para acelerar o meu carro. E foi muito isso, assim. Então, para mim, ele tem um significado muito importante, porque ele é, de fato, a materialização do meu sonho de moleque, muito mais do que um Gol. Ele traz tudo aquilo que eu imaginava quando eu era moleque, que eu crescia apaixonado, sonhando em ter, não tinha condições de ter, e fui ter nesse carro. Então, tanto que ele foi um carro muito especial, porque esse carro é de 2009, eu fui mudar para os Estados Unidos em 2015, e quando eu fui mudar, eu vendi os outros carros que eu tinha, os outros carros antigos, e ele eu deixei guardado. Eu falei, não, deixa ele aí no cantinho. Não quero mexer com isso. E aí, quando surgiu a ideia de levar para os Estados Unidos, a primeira pessoa que eu conversei foi o Keller, que faz toda a parte de mecânica. Eu falei, Du, a gente vai precisar desenvolver um motor a gasolina para esse carro. Cara, não. Aí quando para os Estados Unidos, né? Porque nos Estados Unidos o álcool é difícil, a maioria do álcool que tem lá é um álcool misturado, né, com gasolina e tal. Aí eu falei, pá, vai tirar um motor. Fui falar com o Dani. O Dani é amigão meu, by Dani Studio, que é talvez a maior referência nesses carros hoje aqui no Brasil. Falei, Dani, tira e põe o para-choque, faz alguma coisa, só para falar que o carro passou na minha mão. E aí o Dani falou, não, Tiagão, vamos fazer o carro inteiro. Vamos fazer ele. Eu falei, não, o carro tá bom, não quero mexer com isso, já tô morando fora do país, porque era 2017 isso. Minto, eu falei 2015 eu mudei, mas isso já era 2017. E aí, não, vamos fazer o carro inteiro e tal. Aí, quando ele falou, vamos fazer o carro inteiro, eu falei, cara, é uma baita oportunidade de eu mostrar nos Estados Unidos a quantidade de pessoas capacitadas que tem aqui no Brasil, que lidam com uma série de limitações, uma série de dificuldades de equipamentos, de espaço, disso e aquilo, e que eles conseguem fazer um negócio muito foda, né? Então, quando a gente... eu sou muito fã, assim, tem muito cara muito talentoso. A gente sabe que tem muita coisa ruim por aí, mas a gente sabe também que tem muita coisa boa. E eu faço questão de valorizar esses bons profissionais que eu tenho o privilégio de ter por perto. E aí comecei a falar, não, então peraí, você vai fazer o carro inteiro, então o Dani vai fazer, a Bravo Tapeçaria vai fazer o interior, aí fui falar com o Teco Calhendo, que é até aqui pertinho. Falei, Teco, tem uma série de coisas que ele é meio maluco com essas coisas assim de... Ele entende os pedidos assim dos clientes de fazer as coisas sob medida, como ele fala. E eu falei, não, eu quero um porta-copos no carro porque eu levo meu copo de café todo dia, eu quero a tomadinha USB porque hoje em dia para carregar celular, eu fiz várias coisas para deixar o carro o melhor possível para mim. E aí, cara, resumindo, o carro acabou tomando uma proporção gigante, a websérie do carro também. Eu falo que hoje no Brasil eu não conheço outro carro que tenha tanta visualização no YouTube, são mais de 15 milhões de views que o GLR tem, tipo, é um absurdo assim, o que tem de view, o quão popular ele é. E aí eu levei para os Estados Unidos, e nos Estados Unidos foi muito legal, porque eu fiz umas plaquetas em inglês no motor do carro para as pessoas lerem, entenderem de onde o carro vinha, de onde o carro era. As pessoas que viam um carro diferente do Brasil, que as pessoas querem saber o quanto eu gastei, e isso eu não entro no detalhe, porque eu não quero que ela valorize o meu carro pelo quanto ele custa, e sim pelo que ele é, né? E lá nos Estados Unidos, não, as pessoas me perguntavam e falavam, peraí, é um carro que a gente não conhece,
é um carro que é completamente diferente do que a gente está habituado. É um carro que está impecável, uma pintura linda, uma mecânica turbo que a gente não está acostumado a ver. 4 cilindros, já começa por isso Já mesmo. começa com turbina grande, não sei o que. Eles falam, me conta a história que tem por trás desse carro. Era esse o papo, que eu ouvi várias vezes. E aí levei num evento que chama Dub Splash, que era um evento na região de Dallas, inclusive, onde eu morava, que é o maior evento do Texas, um evento com 700 carros. E aí, no primeiro ano, eu ganhei 3 premiações. Tipo, eu não acreditava. Eu falava, o que os caras estão, sabe? O que eles tanto viram nesse carro? Mas o que eles viram? Eles viram muita verdade, eles viram que é um carro diferente de tudo e eles viram que tinha muito amor ali no trabalho que foi feito. Porque ele é composto, que nem a gente fala. Onde a gente olha, tem um detalhezinho legal e um detalhe bem feito. E aí, nesse evento, eu ganhei o top 20 do evento. Eles me deram uma premiação. Depois, eles me deram um prêmio de melhor cofre do motor. Ô, louco. Um troféuzão super bonito, eu tenho até exposto uma prancha de skate, assim, um shape de skate, um shape de skate, assim, super bonito, assim. E depois eu ganhei um prêmio de um grupo que tem lá, que chama VW Addiction, que eles escolheram como carro favorito no evento. Caramba, velho. E aí, nesse mesmo ano, que foi 2018, eu fui convidado para expor o carro no SEMA Show. Para quem não sabe, é o maior salão de carros customizados do mundo. Um evento que tem em Las Vegas gigantesco, que eu já tinha ido 3 vezes no SEMA Show. É mesmo? E em novembro de 2018, estava eu e o Danielzinho, esse meu irmãozinho lá, parado, cruzando o braço, olhando e falando, cara, dá uma olhada onde meu sonho de criança loucura, veio né? parar, meu. Tipo, um negócio absurdo que eu lembro até hoje, eu fico arrepiado, emocionado, assim, porque é aquelas coisas que você fala, olha a proporção que pode tomar, olha onde um sonho pode chegar. Até onde Na verdade, ele chegou num lugar que eu nunca sonhei, porque eu ia pro cima e eu jamais imaginaria que um dia eu poderia ver meu golzinho exposto lá. E uma das coisas mais legais que aconteceu no cima foi que eu vi muitas pessoas, e principalmente youtubers que eu conhecia, mecânicos de oficinas dessas que a gente vê no Discovery Channel e tal, os caras olhando pro carro e realmente curtindo o carro. Eles falavam, Thiago, fazer o projeto que a gente faz com milhões de dólares é fácil, porque a gente pega os equipamentos mais sofisticados, os componentes mais sofisticados e põe lá. Aqui não, aqui dá pra ver, cara, que tem amor, assim, os detalhes que tem no carro, tem tal, história, tudo. né, velho? E aí isso foi muito marcante, assim, pra mim. Teve uma outra passagem que foi muito marcante lá, que o Márcio da Bravo Tapeçaria, que é um cara que eu admiro muito, um baita profissional, super talentoso e muito esforçado, da cidade de Indaiatuba, aqui no interior de São Paulo. Ele tava lá, e aí ele chegou pra mim e ele falou, Thiago, eu troco mensagem com o Gabes, que é o tapeceiro lá da Califórnia. Ele faz muitas coisas para o Chip Fuse, faz muitas coisas para os caras. Ele é um dos principais tapeceiros do mundo. E eu troco mensagem com ele. Ele tá vindo aqui. Você pode me ajudar a trocar uma ideia com ele, conversar e tal? Eu falei, Marcinho, mas como é que você fala com ele? Ele falou, não, cara, eu ponho no Google, a gente vai se falando, a gente se entende, e aí você vê o esforço, né? Sim, sim. E aí o Gabes chegou lá, a gente começou a trocar ideia, e eu lembro de uma cena para mim que foi muito marcante, que ele estava abaixado na lateral de porta do carro, que a gente fez todo um retrabalho com alcântara, um negócio super bonito, e o Gabes, que é um dos principais tapeceiros do mundo, perguntando pro Márcio da Bravo Tapeçaria de Indaiatuba, cara, mas aqui como é que você fez? Não, mas que técnica você usou aqui para fazer e tal? Perguntando, curioso para saber como o Marcinho tinha feito o trabalho. Né? Então, eu tive um baita prazer, muito mais do que falar que é o meu carro, isso ou aquilo. Eu tive o prazer de compartilhar com eles tudo que a gente tem capacidade de fazer com as pessoas com quem eu tive contato. E tive a oportunidade também, para o pessoal que acompanhou, principalmente os brasileiros, de contar uma história legal e ver onde é que as coisas podem chegar. E aí, só para te contar que no ano seguinte, eu levei o carro de novo para o Dub Splash em 2019, esse evento lá do Texas. E aí, cara, chegou na hora da premiação, eu falei, vou lá acompanhar. Aí eles chegaram para premiar o top 20 e eu não recebi prêmio. Aí na hora eu falei, faz sentido, lógico. Eles já me premiaram ano passado, eles não vão premiar esse ano, né? Não tem porquê, né? Tal. Tava eu, a Thaís e a Estela pequenininha lá, com menos de 1 ano. E aí, chegou na premiação, melhor interior. De interior do carro. Puf, ganhei o prêmio. Ô, louco. Aí na hora eu já lembrei, falei, caramba, o Teco, o Márcio, a turma, o Dene que pintou, não sei o quê, que animal, um troféuzão bonito e tal. E aí, cara, chegou na hora de premiar o Best of Show, o melhor carro do evento. Go GLR from Brazil, Thiago, não sei o quê. Cara, eu gritava igual ao gol na final da Copa do Mundo, assim. Não acreditava, num misto de choro, de emoção, falando, cara, que animal. Animal. Né, e naquele ano, o meu carro era para ter ido para o Vorteci na Áustria. Sim. E na época eu tentei patrocínio com a Volkswagen, apresentei um projeto que era um negócio ridículo
pra Volkswagen Barato, e assim, né? gigante pro meu bolso, assim, mas eu queria produzir uma websérie do carro na Europa. A gente ia levar o carro junto com o Jamie Orr, um americano que tem apoio da Volkswagen dos Estados Unidos pra Europa. Eu sei quem eu sigo ele. Sabe? E aí eu tinha conversado com o Jamie, meu carro ia no navio que transporta os carros da Volks, a gente ia mandar, ia para a fábrica na Alemanha, em Wolfsburg, ia andar em Nürburgring, ia para a Áustria. Imagina a história que eu ia Não, contar. animal. E aí, infelizmente, a Volks não achou interessante apoiar um tipo de projeto desse, e não rolou. E aí meu carro acabou não ficando nos Estados Unidos, e aí eu ganhei o Best of Show, e aí eu fiquei feliz pra caramba. E, Caramba, velho. né? Então... Mas assim, eu acho que não rolou ainda. Não rolou porque ainda. vai rolar uma hora, algum momento, seja pela Volkswagen, seja por qualquer outra marca, porque é o que você falou, assim, o tanto de gente que você traz junto com você pra fazer um negócio desse, e outra, não é uma coisa comum de ser feita, né? Então acho que já começa por aí. Porra, animal, velho. Você vê. É difícil, né, cara? Eu vejo que a gente tem essa dificuldade aqui no Brasil, às vezes, de conseguir fazer com que as marcas e as pessoas que trabalham dentro dela tenham a mesma visão que a gente está tendo de um negócio que tem um potencial absurdo, né? Eu vejo muito que acontece assim. Eu vejo que as marcas no Brasil elas são muito voltadas para o varejo. Elas são muito voltadas para a venda, para o ranking de venda, para o emplacamento, para o faturamento, para o concessionário. E uma parte do trabalho da marca que eu acho que seria muito simples, talvez o mais simples é olhar pelo que a matriz faz. O que a tua matriz faz? A tua matriz conta a história dela, a tua matriz preserva a história dela, a tua matriz compartilha com os outros a história dela. Então você pega o caso da Volks, você tem a Altstadt, que é a cidade do carro lá em Wolfsburg, que é animal. Eu tive oportunidade ano passado lá, animal. E que lá dentro da Altstadt, que fica junto da fábrica lá de Wolfsburg, tem outros carros de outras marcas, porque ali é a história do carro. Exatamente. Né? E tem o museu da Volkswagen, que fica num anexo, assim, que você tem acesso a ver diversos carros históricos da marca que estão lá sendo preservados e utilizados para contar a história. E aqui, infelizmente, isso não acontece. As marcas, quando pensam em qualquer coisa relacionada a carro antigo, e eu já tive várias experiências de dentro e de fora da montadora, elas não querem apoiar coisa antiga, coisa velha, coisa que mostra o passado, elas querem falar de futuro. E hoje eles vendem carro em cima de conectividade, eles vendem o carro, eu comentei isso recentemente, em cima do que o carro tem, não do que o carro é. Então é muito o que eles querem valorizar no carro, é o que ele tem. Só que o que ele tem é só bom no momento. Amanhã ou depois a outra marca lança uma outra tecnologia que é mais legal, ele lança uma chave que brilha, a chave que brilha vai ser mais legal do que a chave de presença, ou do isso e daquilo. Entendeu? E antes era muito a máquina, né? E eu acho que para a marca ser o que ela é hoje, é porque ela tem uma história. Sim. Talvez a Porsche seja a marca mais fácil da gente ver isso, porque a Porsche aqui no Brasil sempre tem os carros históricos dela, porque para o 911 ser o que ele é hoje, é porque ele tem uma história. Para o Gol ser o que ele é, ou qualquer carro da Volkswagen, o Golf, por exemplo, é porque ele tem uma história. Infelizmente, aqui no Brasil, eles não têm, às vezes, esse olhar e essa proximidade com o público. É uma judiação. E isso eu estou falando de Volkswagen, eu estou falando de Fiat, de Chevrolet, ou de qualquer marca que a gente tenha. E aí, o que acontece? Quando a gente vê iniciativas como, sei lá, um Polo GTS, a gente sabe que é um carro que nasceu para preencher uma lacuna de mercado e não porque eles acham importante a sigla GTS e toda a história que tem. O Sandero RS é um carro que morreu e é um carro que começou, que teve evento, mas todas as iniciativas que começam, a gente fala, isso daqui vai acabar num espaço curto de tempo. Recentemente eu tive no evento da Toyota Gazoo Racing e a Toyota tem feito um trabalho brilhante e eu tenho admirado muito tudo que eles têm feito com a linha GR Sport, que é trazer um pouco daquela parte de dirigibilidade para os carros, do visual mais esportivo. Agora vão lançar o Corolla GR aqui no Brasil e eu torço muito para que seja o começo de uma história que não acabe. Eu acho que essas marcas grandes elas têm maturidade suficiente, elas têm corpo suficiente para poder contar essa história e colocar um Gol GTI no salão do automóvel, não só para chamar a atenção, mas porque eles acreditam que aquilo é importante para a marca. Eu converso com muitos executivos que muitas vezes eles querem racionalizar muito as versões esportivas, que são aquelas que a gente curte. Ah, não, mas esse carro não se paga. Ah, não, mas não sei o quê. É porque não vende. E é mentira. O carro esportivo ele ajuda a vender tudo. Ele é aspiracional. Por que raios tem o Golf GTI? Por que raios tem o Polo GTI ou qualquer outra versão esportiva nas marcas? Provavelmente elas por si só não se pagam em nenhum lugar do mundo. Mas vende todos os outros modelos. Mas ajuda a vender tudo isso e ajuda a conservar aquilo. Então, é o que você está falando, né? É um exemplo simples de se dar. Talvez o Gol seja uma paixão nacional tão grande. Já começa pelo nome, mas por quê? Porque tinha a versão GTI, tinha a versão a GTS. Então, tipo assim, às vezes o cara não tinha grana para comprar um GTI ou um GTS, mas ele ia ter um GL, ele ia ter um 1.6 a álcool, tinha uma infinidade
Então, assim, é que nem hoje, por exemplo, você falou do Corolla GR. Pra mim, é um suspiro pra um cara que nem eu e você de esperança de ver que a gente pode, talvez, começar a sonhar com outras marcas. Tanto que, assim, A né? Honda, né? Exato. Tipo, É. não deu uma semana, a Honda falou, vamos trazer o Civic Type R. Eu falei, nossa, será que será que tá acontecendo? É. Porque aí o pessoal falou, será que existe alguma possibilidade de vir um Golf GTI? Eu falei, cara, não sei. Pelo menos o que a gente escuta da Volks é que não vai ter Golf GTI, nem vai ter Golf MK8 aqui. O que é uma tristeza, porque você tava falando de Wolfsburg, né? Eu tive a oportunidade de ir em setembro do ano passado pela primeira vez pra Europa e, cara, o primeiro lugar que eu quis ir foi pra Alemanha, porque lá, assim, pra quem gosta de carro, é animal lá. E, cara, quando você... todo mundo me pergunta, qual foi o museu mais legal que você gostou de lá? Disparado foi o da Volks. E a gente tava em Munique. São quase 1.000 quilômetros de distância. Mas eu falei, pai, vamos lá, deve ser do caralho e tal. Vamos lá. Aí, pô, Vitor, caralho, quase 1.000 km pra subir e tal. Eu falei, vamos lá. Meu pai, ele nunca foi um cara fã de Volkswagen. Meu pai foi fã de Fiat. Depois disso, você precisa ver o que meu pai acha da Volkswagen hoje. Ele falou lá dentro, ele falou assim, porra, não tem como você não se apaixonar por uma marca conhecendo isso aqui. Porque é o único museu que não tá contando só a história deles. Tem carro de tudo quanto é tipo. Tem Bugatti, tem Porsche, tem... acho que se eu não me engano, eu vi até Ferrari lá dentro. Porque é isso, você falou, é um museu do carro. E, velho, animal, assim, eu fiquei impressionado. Mas com certeza, eu acho que talvez é isso. A gente tem que parar, talvez as marcas tenham que parar de olhar pra esse negócio, tipo assim, o Civic, se eu trouxe, que nem o Civic que eu tenho. Só veio 30 unidades, não se paga. Tá, mas ajuda a vender toda a outra cadeia de Civics. Então, sabe? Tipo... Eu sinto que muito do que acontece dentro, eles tendem a ir para o caminho mais fácil. Isso. Né? Então eles vão conversar com o concessionário. Que concessionário quer vender? Quer vender o carro branco, preto ou prata, ele quer vender as versõezinhas lá. Ele Fatura é bater meta. Ele não quer aquele esforço. Por quê? Porque o concessionário está pensando o quê? No mês. Né? No volume do mês, do objetivo que ele tem que cumprir para receber as margens variáveis dele, no objetivo do ano que ele tem que cumprir. O executivo que está na montadora... E falando de uma maneira geral, o que ele quer cumprir? A meta dele do mês, a meta dele do ano, os objetivos lá, os 5 objetivos anuais para ele receber 100% do bônus. Entendeu? Então, é um pouco essa linha que acontece. Você pega o caso da GR, por que a GR é o que é hoje? Porque tem um presidente da Toyota que é um doente por automobilismo, e aí o cara começou a trazer isso e começou a trazer pessoas realmente apaixonadas, porque dentro das montadoras tem sim pessoas apaixonadas, né? Só que infelizmente elas... provavelmente não estão numa posição de decisão. E aí, o que acontece? A GR veio construindo a marca. Os caras fizeram carro ganhador de Le Mans, fizeram carro ganhador do Mundial de Rally recentemente, trouxeram essa tecnologia para a rua, e eu acho que até tem um ponto interessante para o pessoal pensar em casa, porque muitos dos comentários que as pessoas fazem, o brasileiro adora comentar sobre os assuntos, né, dar o pitaquinho dele lá, não, mas esse carro vai custar 300 mil. Cara, carro esportivo não é barato em lugar nenhum e não tem como ser barato. Se você quer um carro barato, ele não vai ser um carro esportivo. Por quê? Porque todos os componentes de alta performance não são baratos. Entendeu? Só que, por outro lado, é um negócio feito por uma engenharia de uma Volkswagen, de uma Honda. Anda no Type R e vê a maravilha que é o carro, tanque que é o Corolla, né? Eu tive a oportunidade de guiar o Yaris GR lá. Inclusive, você foi o único que guiou. É. Né? Depois você vai contar um pouquinho aqui pra gente. A gente vai contar essa história. Então, assim, eu vejo que talvez, se em algum momento as marcas pararem de racionalizar e entenderem um plano como um todo para as versões esportivas, talvez eles comecem a tentar. Talvez o caminho mais fácil para as marcas nacionais é olhar o que é feito no segmento premium. O que é feito no segmento premium? RS. Quanto tempo dura um RS no estoque da Audi? Quanto tempo dura uma AMG? Quanto tempo dura uma linha M, por exemplo? Aí as marcas alemãs criaram as versões AMG Line, M Sport, S Line, porque são aquelas versões que carregam toda aquela identidade visual para os carros teoricamente mais simples. Então criaram aquele degrau. Pô, você não pode ter uma AMG, uma 63, uma C63, você vai ter aqui uma C43, você vai ter o carro de entrada com visual mais esportivo. As pessoas adoram. É o temperinho, né? Entendeu? Então, eu vejo que hoje o mercado ele vai para essa linha, que os carros são muito parecidos, que os carros são PMG e GG e
tem pouca personalidade, né? Infelizmente a gente está caminhando para isso. Isso de fato me preocupa, né? Porque hoje a fidelidade à marca eu tenho a sensação que ela é muito menor, né? De você achar aquele cliente que nem teu pai. Meu pai é fanático por Fiat, assim como tem muita gente. Meu pai é fanático por Volkswagen. Meu só tinha Ford. Hoje em dia a gente não vê muito isso. Hoje o cara compra um Jeep porque saiu o Compass novo, aí ele compra outra marca porque saiu... A não ser que ele compre, sei lá, em algum momento ele compre uma Porsche. Aí ele vira puta fã da marca, porque ainda carrega esse DNA, que é o que você tá falando. Tipo, o cara não quer sair mais. Além, obviamente, de ser um produto excepcional, mas o cara... Você vê, meu pai tá tendo a primeira oportunidade agora, ele tem que comprar uma Macan. Meu pai nunca teve acesso. Agora ele quer ir nos passeios, ele quer fazer as coisas. Então, é isso. A marca te traz e te... Aí eu falei, meu pai, você tem um problema sério agora, porque agora você não vai se contentar com nada mais do que isso. E é uma pura verdade. Então, acho que talvez realmente falte isso mesmo. E você conversa com quem gosta de carro, né? Porque quem gosta de carro, e a maioria do público que me acompanha, por exemplo, ele é multiplicador. Ele é o micro-influenciador. Ele é o cara na mesa do almoço da família no domingo que o assunto carro é para ele. Pô, Vitor, o que você achou desse carro novo que lançou? Cara, põe gasolina aditivada ou comum? E esse pneu novo, vale a pena? Pneu Ramflat é bom? Não sei o quê. Você é um micro-influenciador. Então, todas as pessoas que tratam um carro não só como um meio de locomoção, né? Não só quando você compra, quando você vende, que você se relaciona com o assunto carro. Não, quando você lida com o carro, esses caras são multiplicadores. Sim. E estar próximo desse público, com certeza, é você ajudar a formar essa base. Cada fã da marca é um vendedor que você tem, uma concessionária nova que você abriu que está ali vendendo carro para você. Né? Então... eu ainda torço para que as marcas comecem a se atentar e comecem a cuidar com carinho disso e com um plano longo, não com um plano de lançar um Sandero RS e o carro morrer poucos anos depois, entendeu? Eu tava torcendo para que ele viesse agora com motor 1.3 turbo, mesmo que seja um motor Mercedes, mas pelo jeito não vai vir. Né? Então, assim, você pega tipo os entusiastas, você conversa, você fala, o que você compraria de carro zero hoje? Que carro zero que você compraria se você tivesse dinheiro? Eu ia esperar o Type R ou o Corolla GR. Entendeu? Então, é muito isso que acontece. Eu converso com meus amigos, falo, carro zero, você tem vontade de ter? Eles falam, nenhum. Eu falo, como assim? Eu tenho um amigo que tem um Golf GTI, o Marug, um MK7, novinho e tal. Ele falou, tô sentindo que é esse carro que eu vou ficar pro resto da vida. Que vai ser meu carro de dia a dia. Que eu não vou ter outra coisa legal para ter que vale a pena ter. Ele falou, não vou trocar meu carro por um SUV, eu não vou trocar meu carro por algum carro com motor 3 cilindros turbo, eu não vou. Entendeu? Então, e outra, essa coisa de lançar carro esportivo com, sei lá, câmbio automático, outra coisa, teto solar. Brasileiro ama teto solar em carro. A gente falou isso aqui com o Corny. O Corny falou, não traga um carro se não tiver teto solar. Lógico, vira um mico depois. Exato. Cara, imagina se tivesse um Nivus com teto. Ia vender muito mais. Não é? Por quê? Porque é o estilo, é aquela coisa bonita, um Polo GTS. Polo GTS, se tivesse teto ia ficar maravilhoso. Polo GTS, se tivesse transmissão manual e tetinho... Não, e lá fora tem. Lá fora tem. Lógico que tinha tem. Dentro da Outstage, tinha lá o Polo GTI deles já começa com um 2.0 Gen 3, igual o do Golf GTI, e câmbio manual de 6 marchas e teto solar. É isso. Entendeu? E dizer que, porque brasileiro não compra mais carro manual. Mentira. Para com isso. Quem gosta de carro, é só ver o que acontece com o Porsche. Pega o mercado de Porsche quando tem lá vem 5 carros manuais pro Brasil. Aquilo vira os BMW, M2. vendeu tudo. Entendeu? Então essa coisa, gosta, compra. Eu tive um Subaru WRX na época que eu trabalhava pela Subaru, era o meu carro de frota. E eu usava no dia a dia, eu não tava nem aí. Não, porque... Não, desculpa. Aqui no Brasil, nós somos os únicos que quando tem o carro manual é mais caro do que o carro automático. Em nenhum lugar do mundo isso acontece, mas aqui acontece. Por quê? Porque tá ficando raro e difícil de ver, né? As montadoras não trazem. Eu tive agora, recentemente, um Fusca TSI manual. Raríssimo. O cara é uma delícia. Em nenhum momento eu falei, eu prefiro o DSG. Entendam, as pessoas tentam justificar que, mas o DSG é 0.3 segundos mais rápido. Esquece. Eu quero experiência. Foi o vídeo que, inclusive, vai ao ar hoje no dia da nossa gravação, da BMW 1M, que eu tive a oportunidade de guiar um carro com suspensão Bilstein, escape Akaplovic e tal. Não é o quanto anda, mas a memória que aquele carro me deixou é muito maior do que de um carro que tem o dobro de potência, por exemplo. Hoje em dia tem algumas discussões, né? O pessoal fica falando assim, nossa, VHD, você teve filho, você casou, você morreu, porque agora você anda com um Civic Manco 1.5. Eu falo, cara, mas... nem tudo é potência, nem quanto é tudo faz no 100 a 200. Existe a tocada ali, existe a parada. Eu falei assim, pega um carro desse, vai andar em Interlagos. Você vai se apaixonar pelo carro. O quanto o carro contorna, o quanto o carro aponta.
E assim, é muito engraçado isso, porque desde... O meu primeiro carro foi um Palio 1.4 Fire, era um ELX o meu. Só que não tinha até... Foi lá que eu conheci, que eu entrei no clube do Palio, foi lá que eu conheci o Lip, foi lá que eu conheci o Zoom, foi lá que eu conheci todo mundo. CPT? CPT, Cheguei o famoso a frequentar CPT. os encontros. Exatamente. Com o Lip. Com o Lip, então. Aí, assim, a minha introdução foi lá. E, cara, me incomodava várias coisas no carro. Tipo, o carro tinha as barras de torção muito moles, então o carro rolava muito. Então eu falava assim... só que até então eu não tinha, talvez, a maturidade que eu tenho hoje pra entender de um carro, pra saber o que faltava diretamente. Então, por exemplo, eu achava talvez a direção um pouco... não era tão direta, o banco não apoiava tanto. Então, desde aquela época, sem saber o que eu queria, um carro esportivo. Eu queria um carro com um banco bacana, com uma direção direta, com uma suspensão mais durinha, tanto que a gente vai fazendo, né? Você falou assim, da galera que compra os carros. O que o cara que compra uma 320 faz? O cara que gosta um pouquinho, o que ele quer fazer? Colocar a roda da M3, colocar os para-choques da M3. A gente vê um monte de 320 que o cara vai comprar todo o kit de para-choque e aí vai dizer que o modelo mais alto não vai influenciar o cara. É óbvio, vai vender muita 320 que o cara... E hoje em dia a gente tem a facilidade de ter milhares de peças, sejam nacionais ou sejam gringas, para você trazer e fazer o que você quiser com o seu carro. É isso. Então, assim, desde o começo, antes de eu entender o que era um carro esportivo, porque eu nunca tive a oportunidade de eu dirigir porque eu tinha 18 anos e, enfim, eu já queria esse tipo de tocada. Então, hoje eu me realizo tendo um Civic 1.5 com 200 e poucos cavalos, porque o carro, a tocada é maravilhosa. E eu tô muito nessa linha hoje. E você começa a entender, você pega o próprio Leone. O Leone, ele toca pra caramba, tal. Ele não liga se o carro tem 400 cavalos, ele liga pra tocada. E eu tô cada dia mais nesse momento, porque os carros estão... É o que você falou, estão perdendo isso. Você pega agora, daqui pra frente vai ser tudo carro elétrico. O que vai ter de muita diferença? A plataforma vai ser a mesma. Você pega um e-tron GT que você tá e um Taycan, é o mesmo carro, não é? Basicamente o mesmo carro. Vai mudar ali o interno, os bancos e tal, mas a plataforma em si é a mesma. Acho que até os entre-eixos, tudo é a mesma coisa. Então a tendência é ficar cada vez mais próximo. Vamos torcer para que as montadoras entendam isso e comecem a, sei lá, fazer alguma coisa. O carro elétrico ele tem um grande desafio. Eu tenho andado bastante com os modelos atuais elétricos. E é uma coisa que eu tenho comentado, assim, que eles são carros que eles não deixam tanta memória em quem guia, em quem gosta. Você pega o RS e-tron GT, é um carro fantástico, um carro extremamente surpreendente na parte dinâmica. Me surpreendeu muito. Não dá para acreditar que o carro pesa quase 2.400 quilos, mas ainda falta um temperinho. E esse temperinho tem em todos os carros elétricos que eu andei até hoje. São carros que andam muito, são carros que deslocam muito, mas é engraçado, quando você anda num carro ainda com motor a combustão interna, como ele ainda deixa uma memória diferente. Seja na forma como você encosta no acelerador e ele reage, seja na forma como você tira o pé, como ele ronca, quando você sai. É interessante isso. Eu acho que tem um desafio bem grande aí, principalmente dos esportivos, de como é que vai ficar isso daqui a alguns anos. É natural porque você está deixando de ativar um dos sentidos que, se eu não me engano, eu aprendi isso na aviação. A maior que a gente tem é a visão. A visão acho que é 43% da nossa atenção. O olfato a audição, se eu não me engano, é alguma coisa em torno de 13%. Então você está deixando 13% na mesa. E eu não sei, eu acho que daqui a pouco eles vão começar a emular alguns sons, alguma coisa. O e-tron tem até para você entender o ganho de velocidade do carro. Porque o carro é muito rápido, ele ganha velocidade mais rápido que um R8, por exemplo. Caraca. Que um R8 V10. E então ele tem um ronco que ele vem crescendo dentro do carro justamente para você perceber que você está ganhando velocidade, porque aquele carro chega a 200 assim muito rápido. Então é um negócio que de fato tem. E ele tem os emuladores pro lado de fora também, que ele gera uma frequência que de certa forma, vou falar de uma maneira simples, ele incomoda as pessoas, que é justamente para perceber a presença e você entender que tem um carro ali em movimento. Tem até um vídeo que viralizou algum tempo atrás, quando lançou os Taycan, Turbo S e tal, de um cara que sai acelerando, ele vara uma rotatória. Você lembra desse vídeo? Não. O cara sai, tipo, mó rápido e vem ganhando 100, 130, 200, aí tem uma rotatória. O cara passa reto na rota, porque é isso. Às vezes o cara não tem a noção da velocidade, não tá acostumado a um carro tão rápido, e aí se não tem o som, o cara nem percebe. Esses carros são muito isolados acusticamente, o cara nem percebe que ele tá a 200. A não ser que tem um ímã de baixo, ele não vai fazer uma rotatória a 200 nem a 100, né? E esse é um movimento interessante que você vê no... Eu tava conversando isso com o Anderson Dick, da Fiotech, que ele está super envolvido com mundos elétricos, tem o segundo Tesla, ele está no Tesla Plaid agora,
e que é um carro com mais de 1.000 cavalos, assim, um carro extremamente rápido, é ridículo que anda... É 1.9, né? 2.1. Aquele 1.9 0 a 100 e vira os 402 metros em 9.2, 9.4, se não me engano, é ridículo o que o carro faz original, assim, é muito rápido. E a gente estava falando que o caminho do carro elétrico não é ganhar potência. Porque quando você chega num carro que faz de 0 a 100 em menos de 2 segundos, já é um negócio que é difícil para uma pessoa normal Não, o cara passa mal. assimilar, passar mal. No próprio e-tron, eu levei gente para andar, Passou mal, com que o certeza. 0 a 100 é 3 segundos, que o cara falou, Thiago, eu senti as coisas mexendo aqui dentro de mim, sabe? A força G é muito É tipo grande. a montanha-russa do Aerosmith que tem lá na Disney, lá, que você larga assim, que dá aquela aceleração brutal. Então, eu vejo que, por exemplo, você pega o RS e-tron GT, ele é um carro de 646 cavalos. Sim. Ele tem praticamente metade da potência de um e-tron, de um Tesla Plaid, só que ele anda, de certa forma, junto, obviamente que não, mas já é um carro muito bom, já é um carro muito rápido. Então, o caminho que eu vejo dos carros elétricos é talvez criar carros com uma melhor dirigibilidade, com uma maior autonomia, para esse lado, do que ganhar potência, porque os carros já são muito rápidos. Você pega um Volvo de 400 cavalos, cara, o que o carro acelera é 0 a 100 em 4 segundos, sabe? Assim, num Volvo XC40, que você olha na rua, você não dá nada pra ninguém. A hora que você vê aquele carro arrancando, você fala, mano do céu, sabe? Eu até tava conversando esses dias, o pessoal falando assim, Fórmula 1 daqui a pouco vai virar tudo elétrico, vai virar a Fórmula E. Eu falei, cara, vamos lá. A partir do momento que os motores... O que eu vejo, o que eu faria... A partir do momento que os motores elétricos vão ficando cada vez mais potentes e tudo mais, se você vai conseguir ter um Fórmula 1 com 1.000 cavalos no motor elétrico, cara, coloque um motor lá, que seja aquele 400 de moto, que tem um puta ronco gostoso, que tenha 80 cavalos, mas pelo menos tenha o ronco, porque, cara, o som puxa muito as pessoas. Lógico, a gente ia pro autódromo anos 90 e 2000, era sabendo que ia doer o ouvido. Nossa, mas Você voltava feliz. Pro e cara automobilismo que gosta... é isso, cara. Você tem que doer o ouvido. Do tipo, você tem que ouvir um ronco que você não ouve em nenhum lugar do mundo, sabe? Assim, aquele zunido e tal. Mas, enfim, tem uma série de outras questões, obviamente, que envolvem o esporte e acabaram conduzindo para esse caminho. Né? Mas é inevitável. Mas se eles conseguirem ainda dessas manobradas, assim, eu acho que ainda tem uma longevidade muito grande. Total, né? A própria Stock Car aqui no Brasil buscou nesse carro novo ter um ronco e ficou animal. mais bonito. Ficou, lógico, ficou muito mais... Muito animal. Agora deixa eu falar, TK, deixa eu te perguntar. Yaris GR, você dirigiu. E aí, você gostou do carro? O Yaris GR, para quem não conhece, é um carro, de certa forma, derivado do carro de rally. Sim. E é um carro que ele tem algumas características. Motor 1.6, 3 cilindros, 300 cavalos, transmissão manual, e só tem transmissão manual. Então, para quem é da turma do Launch Control, do 0.3 mais rápido e tal, não vai ter esse tipo de coisa. E tem, cara, uma parte de tração 4x4 e um bloqueio de diferencial que é um negócio absurdo. Assim, o carro ele pesa, se não me engano, 1.200 quilos. Ele é um pouquinho mais leve e do não que o é Corolla. O que anda, mas sim o que o carro faz. E o que o carro faz com o pé nas costas. Então, para quem tem carro de track day, você sabe que você tem aquele carro que está sempre naquela iminência ali de, sabe, de dar um problema, de acontecer alguma coisa. E lá não. Lá você anda no carro, você fala, isso daqui fica o dia inteiro tomando cacete e volta para casa como se nada tivesse acontecido. E aí, tipo, a roda é bacana, o freio é bacana, o câmbio é legal, a relação é boa. Tipo, o carro é uma maravilha. É o tipo de carro que você fica um pouco com a sensação, você fala, cara, o que eu fizer aqui, provavelmente eu vou mais estragar do que... Eu vou mais andar para trás do que andar para frente, sabe? É uma maravilha. É o tipo de carro que quem é entusiasta, quem gosta de dirigir, você não quer... Se perguntar para mim qual é o 0 a 100 do carro, eu não faço ideia do 0 a 100 E pouco importa. Qual é a velocidade máxima? Mas o que o carro é bom de guiar. E isso porque eu guiei ainda de uma maneira assim... Sucinta. Preciso devolver o carro, não posso brincar do tipo assim, sabe? Não posso abusar. Eu guio, com um carro que não é meu, eu guio 70%, sabe? Exato, você não pode fazer do jeito que você gostaria de fazer. Mas a gente vê pelos vídeos lá fora, assim, você consegue colocar 70% de tração no eixo traseiro num carro hatchback, né? E o que é legal, todo esse powertrain, eles levaram para o Corolla hatch e é o carro que vai chegar no Brasil. Então a gente vai ter uma dinâmica que eu diria que nenhum outro carro no mercado vai ter aqui no Brasil. 2 perguntas sobre isso. Quanto você acha que vai custar e quantas unidades você acha que vai vir? Tá. Eu acho que talvez num primeiro lote, eu imagino que venham poucas unidades. Tipo... Eu acho que eles não vão... Eu acho que vão vir, sei lá, 100, 200 carros. Não sei, pega o número de concessionários Toyota. Um carro por concessionária, se for. Assim, mais ou menos uma conta. Eu não acho que vai ser 1.000.
entendeu? Por quê? Porque é um mercado novo, é um público novo, é um segmento novo. Por quê? Vamos pensar, um Toyota Altis, hoje em dia um Corolla Altis deve custar uns 180, 190 mil. Eu acho que esse carro ele vai custar uns 300, 350 mil. Então a gente tá exatamente Eu na mesma não faixa. imagino, eu acho que não passa dos 400, mas eu não acho que vai ser 250. Exatamente. Entendeu? Pela quantidade de componente que tem e tudo. Só que aí, para ficar mais fácil, até para as pessoas entenderem, vamos pegar como é que é no mercado. Quanto custa uma 320 M Sport? 300 pau? Acho que até mais. Acho que a de entrada do 279, né? Mas vamos pegar a M Sport lá, que tem o visualzinho esportivo. Deve ser uns 320 hoje em dia, mais ou menos, um carro daquele. Quanto custa uma M3? 800 pau hoje Então pronto, é mais que o dobro. Entendeu? Então, se o Corolla for mais que o dobro do outro, não é um negócio absurdo quando a gente pensa no mercado. Quanto custa um 911 de entrada? Custa, sei lá, 700 mil. Quanto custa uma turbo? Custa praticamente o dobro, se não custar o dobro. Entendeu? Então, eu imagino que vai ser nessa faixa. Só que aí é aquela matemática. Né? É um carro original que faz tudo aquilo que vai ter o público vai falar, pô, mas com esse valor eu compro um RS3, por exemplo. Sei lá, usado, seminovo. O RS3 você vai dar 2 voltas em Interlagos, você vai Exato. derreter ele, vai acabar Entendeu? tudo o carro. Então, assim, uma coisa que as pessoas precisam entender que esses carros, principalmente os carros derivados de rally, que era o caso do Evo, né? O Evo até o Evo 9, vamos dizer, eles são carros tão especiais, por quê? Porque eles tinham uma origem do motorsport, né? E eles eram feitos para aguentar, né? Então, o Yaris, uma das coisas que o pessoal da Toyota comentou, eles falou, Thiago, esse carro, desde que ele chegou no Brasil, ele só andou em pista. E ele só andou na mão de piloto, ou seja, só andou tomando cacete. E o que fez no carro? Nada, trocou óleo. Encheu o pneu. Nem pastilha trocou, sabe? Troca pneu, sabe assim? Então, cara, é um nível de durabilidade, de maturidade, assim, de robustez e de comportamento que eu falo, nenhum outro carro vai entregar. Eu acho que vai ser o Civic e eles vão ser 2 carros extremamente especiais e que não dá para você comparar com nenhum outro carro alemão em termos de entrega. Eu tava até conversando, muitas vezes as pessoas não sabem disso, mas, por exemplo, você vai conversar com o pessoal lá do Manzini, lá, a gente até teve a oportunidade de conversar com o Alan lá, ele tava falando, ele falou, cara, você põe uma Lamborghini e uma Huracan performante, você põe Interlagos, você dá 2 voltas, acabou tudo, os freios ferveu, o rendimento caiu, isso porque a gente tá falando de um carro aspirado. Os RS, né, ele fala, RS6, RS3, se você entrar pra moer, acaba freio, o intercooler, a temperatura vai lá na tampa, o carro entra em emergência depois. Ele falou, cara, é normal. Então, assim, pra vocês entenderem o nível de robustez desses carros, por exemplo, eu fui pra Interlagos, o pessoal da Renault cedeu um Sandero RS, eu fiquei uma semana com ele lá de frota. E aí, acho que 2 dias antes, faltando eu devolver o carro, teve um track de Interlagos. Aí eu liguei pra eles e falei, cara, posso andar em Interlagos com ele pra, tipo, usar o carro? Lógico. Cara, eu saí apaixonado pelo Sandero RS. Porque eu dava uma volta em cima da outra, o freio nem cheirava. Cara, isso pro cara que gosta de andar em pista, eu acho que é o sonho supremo. É você poder dar uma volta em cima da outra, o carro não... Tipo assim, o carro tava, tipo, andando na rua. Exato. Beleza, sabe? Tá num ambiente, tá confortável Exato. ali com o que ele tá fazendo. Isso é até uma coisa interessante para as pessoas. Se você for o cara que vai falar, pô, mas o 0 a 100 desse carro não é bom, pô, mas só 300 cavalos por esse preço, você não é o perfil de compra desse carro. O perfil de compra desse carro é do cara que quer a experiência, não do cara que quer ser o mais rápido, né? Então eu acho que vai ser bem esse público e eu espero ter um na garagem assim como você. Eu quero deixar bem claro aqui, Toyota e Honda, já me deixem na fila do GR, do Civic, que eu vou... cara, até lá eu vou trabalhar bastante, eu vou dar um jeito de comprar os dois. Eu quero ter os dois na garagem. Tive a oportunidade de gravar com um Civic, um Type R nos Estados Unidos, que é de um brasileiro. Era, na época do Steven. Né? E aí o Steven, ele tinha esse carro e ele anda sempre em track day e ele veio melhorando esse carro. Cara, eu andei num evento com ele, não dá pra acreditar que um tração dianteira fazia. O carro dele tinha roda e pneu diferente, tinha par de remap, tinha um monte de coisa diferente. Usava diferente. pneu 295 na frente. Na frente, é ridículo, assim, o que cabe de roda, desenvolver uma roda pra caber e tal. Ele ganhou, se não me engano, o Global Time Attack, que é o principal evento de coisa. Ele ia pros eventos, eu falava, mas e aí? Ele falou, os caras ficam mortos de raiva, assim, porque lá é um Civic. Sabe assim, tipo, é um carro... E você andar na frente de uns RS da vida, cara, dos GT3 RS da vida, assim, era um negócio que os caras ficavam bem incomodados. Mas é um carro impressionante, cara. Nem precisa ir muito longe, né? Você pega, tipo, o meu SI aqui, pô, tem um motor 1.5 que todo mundo criticou muito no começo, o pessoal me zoou, falou que não, agora já era, você morreu, pode enterrar, você comprou um carro 1.5, né?
É um carro de 200 e poucos cavalos de roda. Cara, virou 2 em 1 Interlagos. É um tempo bom, não é um tempo ruim. E assim, a gente tá falando de pneu meia boca. Se fizer alguma coisinha ali, talvez com um pneu mais novo, nada demais, um Michelin PS4, eu acho que baixa dos 2. E assim, é um carro que é só um temperinho, não é um Type R. O Type R, nossa, viraria um absurdo. Eu fiquei um dia só com o Type R lá, só que eu não andei em pista. Eu andei na rua. Mas assim, nossa. Já é gostoso pra caramba. Não, eu né? falei, eu vou voltar, vou comprar um SI. Eu não tinha vontade, mas eu falei, o mais próximo que eu posso ter disso no Brasil é um SI, então eu vou comprar um SI. A época que a Estela nasceu, eu acho. Eu fui ver um pra comprar lá nos Estados Unidos. Na época eu tinha um Mustang. Não, era beirava os 40, uns 38, 30, mais ou menos. E aí eu fui ver, e aí eu acabei comprando o Corvette. Mas eu fui ver. E eu queria, era o azul com o banco vermelho e tal. Nossa, é um negócio. Mas ficou aquele gostinho também de ter esse carro. Vamos ver. Torcer pra dar certo. Eu li um negócio que me deixou meio assim, mas eu espero que não. O Type R lá dos Estados Unidos e dos outros lugares é um K20 C1. Eu vi dizendo que eles vão trazer um Type R híbrido. Eu espero que não seja a motorização 1.5 com motor híbrido. Não que vai ser ruim, mas eu esperava muito que viesse o K20, né? Vamos esperar pra ver o que a Honda vai trazer aqui. Mas, assim, só de saber que vai ter alguma coisa já é maravilhoso. Exatamente. Eu acho que teria que ser um pouco mais... Já que vai trazer o Type R, traga uma coisa mais purista, né? Eu não sabia que... Algum portal de notícias trouxe que vai trazer um Type R híbrido. Eu falei, cara, o Type R não é híbrido, mas... o Civic Sedan que vem, eles falaram que vai ser o híbrido. Então. Mas o Civic normal, que vai ser importado agora. Mas o Type R eu não imaginei que fosse ter mais de um tipo de motorização. Vamos torcer aqui para que seja coisa bagunçada. Cara, eu anotei alguns pontos aqui pra gente comentar aqui. Conta sobre seus outros carros aí. Eu vi que você teve vários carros nos Estados Unidos, né? Além do Corvette, você teve também o X7, você comprou o Golf, o GTI, o primeira geração, Mark I. Quando você chegou lá, você se realizou um pouco mais? Porque eu já vi que você comentou uma vez que pra gente que tá aqui no Brasil parece uma coisa, mas quando você chega lá não é bem assim. Conta um pouquinho como foi. O primeiro carro que eu tive lá quando eu mudei, eu tive meu primeiro carro zero mesmo, meu, né? Porque antes eu só tive carro zero de frota de empresa, ou seja, não é meu. É um carro da empresa, é um carro que tá pra posição que eu tinha lá na empresa. E o primeiro carro que eu tive lá foi um Mustang GT 2016. E foi legal porque foi um carro que eu consegui encomendar. Então eu pedi o carro exatamente como eu queria. Era na cor o Deep Impact Blue, que era um azul marinho. E aí pedi com o Performance Package, que vinha com roda diferente, com freio diferente, banco recaro. O carro tinha todos os equipamentos. Quanto custou mais isso lá na época? Só pra ter uma ideia. Foi um carro... não vou lembrar de cabeça, mas era um carro de 38 mil dólares. Não, mas por aí. Assim, o Performance Package, você tá dizendo? Tipo... Era 2.000 e poucos dólares a mais, se não me engano. E, sei lá, 10% do carro, do valor do carro, mais ou menos, a mais pelo pacote. Aí pedi com os bancos, o ACC, tinha umas coisas. Era o carro dos meus sonhos. Esse carro tá lá, tá na mão de um cara que acabou virando um amigo, o Brian. Tem até pra quem quiser acompanhar o Instagram dele, é Vapor 5.0. Pra quem quiser acompanhar no Insta, é o meu carro, que eu tive a oportunidade de ajudá-lo depois. E aí eu fiquei... Quanto tempo eu fiquei com ele? Fiquei uns 3 anos com ele. E aí meio que surgiu aquela ideia de ter outro carro, sabe? Putz, já vivi a experiência, já gostei, só que falei, vou viver outra experiência. Você começa a ficar meio com lombriga, tem aí? Cadê Achou? a câmera aqui, ó? Vou mostrar pra vocês aqui. Brian Tero, é ele mesmo. Olha lá. O azulzinho. Bacana demais, depois vocês sigam. Tá aí. Ele deu lindo carro, hein? Que cor deu uma tunadona no carro, mas o carro é bem legal, com transmissão manual, assim, um carro super bacana. Um carro super bacana. E aí eu fiquei com esse carro um bom tempo. Só que aí meio que deu aquela lombriga, assim, de viver novas experiências. E aí eu descobri que eu ia precisar vender para viver uma nova experiência. E aí comecei a pesquisar, falei, putz, vou para uma linha de um carro 4 portas, tal. Fui ver o Type R na época. E aí resolvi matar a vontade de ter um carro que eu sonhava desde quando eu fui montar o GLR, que eu falava, o meu carro dos sonhos para Track Day é um Corvette Z06, C6. E aí consegui encontrar um carro muito bom lá na região de Dallas, vendendo. Um C6 2008. Amarelo e tal, e acabei fazendo negócio, comprei o carro. Na época eu vendi o Mustang, e aí comprei. Mas vendi com uma dorzinha, assim, vendi com, tipo, putz, ainda vou te comprar de volta um dia, sabe? Carro pro tipo de pessoa que a gente se a gente pudesse, a gente ia só igual tênis, sabe? Você vai guardando no armário e deixando lá pra o dia que você quiser remeter ele de novo, você vai lá e
acessa de novo. Eu queria ter a garagem, eu falei isso, eu queria ter um museu do TK, assim, com todos os carros que contam a minha história, desde o meu primeiro carro, sabe, assim. Eu tenho vontade de procurar meu primeiro Palio e recomprar ele de volta. Isso. E fazer tudo que eu não fiz na época que eu não tinha dinheiro. Pronto. Não que eu tenha muito hoje, mas assim... Vai colocar o ragtop no carro, aro 21, tudo que ele tinha vontade. Nossa, eu ia fazer tudo, forjado, o track day absurdo. Assim. Eu sempre fui o cara do racing, assim. Eu nunca fui o cara do status, assim, de colocar a roda maior, socar no chão. Eu sempre fui o cara que buscava performance. Eu sou assim pra tudo na minha vida, na verdade. Existe potencial pra extrair ali, eu quero extrair. Perfeito. Até onde dá. Eu acho que você também é um pouco assim também. Então, tipo, isso pra tudo. Pra uma empresa, pra uma pessoa, pra tudo. Existe um potencial ali, se eu não extrair, eu estou desperdiçando. Eu sou de uma linha, assim, de viver o momento, de viver a experiência do momento. Se é aquilo, vamos curtir aquilo da melhor forma. Tem gente que eu vejo que às vezes compra o carro, quer modificar o carro tudo em uma semana. Eu gosto de ir meio que passo a passo, ir curtindo, sabe? Troquei o pneu, fiz a suspensão, sabe? Ir curtindo cada fase. E aí lá eu tive o Corvette, que foi um carro espetacular. Ali eu entendi a diferença de um Corvette para um Mustang, e é muito diferente como carro, como dinâmica, como desempenho, assim, o Corvette é uma Camaro, outra... Né? O Mustang é o Camaro, né? Mas eu vou te falar que da geração atual, o Camaro ainda é, para mim, ele melhor, né? ele ainda é um passinho... Não melhor que o Corvette, só. Não melhor que um Corvette, assim. Mas o Z06 é um absurdo, e ele tem tudo que eu queria. Assim, na época que você desenha um carro de track dele, tem... pneu 275 na frente, 305 atrás. Freio grande. Tem freio grande na frente e atrás, tem freio refrigerado, tem peças de magnésio, carbono para aliviar peso, tem bloqueio diferencial, radiador de câmbio. O chassi eles melhoraram um monte, né? O carro é muito melhor de curva do que era antes. O Z06, ele é o frame do carro, o esqueleto do carro, ele é de alumínio, ele não é de aço como a versão C6 base. Ele tem um motor 7 litros com 505 cavalos original aspirado, câmbio que aguenta 1000 cavalos. Ele é tudo legal, assim, é tudo cárter seco, sabe? Ele é tudo que a gente desenha, assim, de um carro que você fala para ter desempenho. E eu tive a oportunidade de andar com o carro em track day lá, e é tipo um negócio, muito animal. Na época que eu andei, ele já tinha os cabeçotes trocados, comando, ele tinha 620 cavalos aspirado, assim, era animal. Véio, de andar era muito da hora, muito, 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 muito. Um carro bem especial. É um carro, esse eu vendi mesmo falando, um dia na vida eu ainda vou ter um carro desse de novo, sabe? Bacana. E eu ainda vou querer ter. No Brasil são pouquíssimos, acho que são uns 10 carros só que tem dessa geração e da versão Z06 aqui, mas enfim. E aí nesse meio tempo eu tive Jetta, tive um Jetta 2016, eu tive um Jetta 1.4, zero, era um carro bem simplesinho, um carro que eu usava muito para ir trabalhar. A Thaís nessa época tinha um Edge Sport, que era aquele com V6 biturbo, um carro bem legal até. Não é um carro que eu teria de novo, mas foi um carro bem legal. Que mais que a gente teve? A F-150. F-150? Tivemos uma F-150 na época que o GLR chegou, assim, que eu puxava trailer, viajava pra caramba lá. E era uma legal, Texas, que ela... Né? Ela era o 3.5 V6, então o mesmo motor da Raptor, só que ela é tipo 600 kg mais leve que uma Raptor. Caramba. Então o 0 a 100 dela era mais rápido que uma Raptor, assim, era um carro bem legal, assim, de andar, tanque de combustível grande, era quase 120 litros, então dava para viajar bastante. Gasolina. Nossa. Gasolina. O americano faz conta, né? Não, o americano ele não paga mais por um carro que ele não vai utilizar, sabe? Sim. E torque, ele tinha mais torque do que o motor diesel da F-150. É uma mentalidade, é uma matemática diferente um pouco aqui. O cara fala, você vai para uma caminhonete, tem que ser diesel. Lá não, lá ele faz conta. Ele fala, não vou pagar $10 mil a mais, ele não vou pagar 20%, 30% a mais num carro, se aquilo ali não vai justificar no preço na bomba. Entendeu? Que aqui talvez justifique, lá não, né? No tempo. Mas é uma conta que tem que fazer. Fora a questão da experiência. Eu fiquei recentemente com uma Ram 1500 aqui no Brasil, carro maravilhoso. Você anda no carro, você fala, não tem caminhonete aqui no Brasil igual a isso daqui, sabe? E a gasolina. E faz quanto de consumo? Faz 5,5, fez de média. Aí você fala, bebe muito. Não. Para mim é um carro de 2.400 quilos, que tem tudo aquilo para carregar, tal, com 400 cavalos. Quanto faz uma MG? Fala, não daí para menos. Entendeu? Então é um pouco que as pessoas às vezes esquecem. Assim, mesmo as caminhonetes diesel, se você pegar, eu tava com uma SW4 semana passada, ela faz 7, 8 no diesel. Assim, não é que ela faz 15, entendeu? Então não é uma diferença tão grande. E aí foi um carro bem legal. Depois eu tive um Jetta MK5 manual.
Era um carrinho que eu comprei de $3.000, assim, que eu comprei para usar no dia a dia. Um carro que eu fiz bonitinho. Coloquei roda, suspensão, coloquei a frente do GTI, assim, era um carrinho que ficou bem caprichado. E aí esse carro eu troquei pela S55, a AMG. Animal. A Mercedona que eu tenho até hoje, que eu não vendi. Eu fui ver esse carro ele tinha, tipo, 380 mil quilômetros rodados. Nossa. E estava anunciado por $3.800 numa loja que só vende Mercedes. Aí eu falei, eu vou ver esse carro. Na época eu tinha vendido o Jetta, queria outro carro pro dia a dia. Eu falei, deixa eu ir lá ver. Uma 2002. Cara, na hora que eu cheguei na loja, o carro tava parado lá de fora, o vendedor me entregou a chave e falou, vai lá ver o carro. Eu falei, mas você não precisa acompanhar? Ele falou, não. Eu falei, mas eu queria dar uma volta. Ele falou, pode andar, pega pra andar. Tipo, cara, se você voltar, não vai fazer muita falta. Aí eu cheguei, cara, comecei a olhar o carro. Falei, meu, cheio de não é apetrecho. O carro não é ruim. Eu falei, o carro tudo alinhadinho, bonitinho, 4 pneus Michelin, Pilot, Super Sport. Falei, aí peguei o histórico do carro, falei, o último dono ficou 14 anos com o carro. Eu falei, 14 anos depois o cara ainda tá colocando pneu top no carro. Olhei o carro perfeito, assim, de motor, de não sei o que, saí pra andar, não acreditei. Eu falei, meu, não acredito que isso daqui tem 380 mil quilômetros. Do zero. Aí, andei no carro e falei, putz, vai ser o carro. Aí eu lembro que eu cheguei em casa e falei pra Thaís, eu falei, tá, seguinte, você não vai acreditar no carro que eu comprei. Ela falou, sério? Que carro que você comprou? Eu falei, comprei a Mercedes mais top que existe. A mais cara de todas, há 20 anos atrás. E tem quase 400 mil quilômetros rodados. Aí ela deu risada, só que a gente começou a usar o carro era tão bom. E na época meio que a gente já estava cuidando um pouco desse processo, pensando em voltar a mudar, que a gente vendeu a F-150, ela ficou usando esse carro como carro de dia a dia. Você vê, um carro 2002, farol de xenon, os bancos com memória, aquecimento, resfriamento, ar-condicionado dual zone, cortina elétrica traseira, o que mais que tem no carro? Toca-fitas, disqueteira, que tem no... Mas, cara, o carro é perfeito de andar. O carro é muito bom. E 0 a 100, acho que é 6 segundos, se não me engano, que faz. Bom pra caramba. Num V8 aspirado, com 355 cavalos. No melhor lugar do mundo pra se ter um V8, que é no Texas, que a gasolina é baratíssima. E aí num carro, cara, que é um motor que historicamente é um bulletproof, assim, é um motor super durável, super à prova de... E de fato o carro tá. Tanto que quando eu fui mudar, eu fui ver em loja, tipo Carvana, Carmex, essas lojas que hoje tem aqui no Brasil, sei lá, tipo Kavak, Creditas e tal. Os caras me pagavam $800 mil no carro. Eu falei, não, larga o carro aí. Deixa aí. Aí o carro tá lá na Fiotec, a gente fez uma manutenção um tempo atrás, trocou correia, bomba d'água, umas coisas. E eu quero ir lá para fazer alguma viagem, virar os 400 mil quilômetros com ela, sabe? Continuar contando alguma história. E aí os outros carros eu vendi. O RX-7 eu vendi, que foi um carro que eu tive numa janela curta de tempo. Tive o carro quebrou o motor. Logo... Depois, assim que eu peguei, a gente passando o carro no dinamômetro, chegamos a instalar a Fiotec, era um carro para viver uma nova experiência. Não deu tempo. E aí não deu tempo. Usei o carro uma vez na rua, nem cheguei a andar com a mecânica nova que a gente fez, mas é um carro que eu tive a oportunidade de andar no do Anderson aqui no Brasil. O carro é incrível, assim. O que desloca, o que anda aquele carro e o que o motor rotativo é capaz de fazer é um negócio surreal, mas é um motor super sensível. Poucas quebra pessoas mesmo. Mexem. Lá também poucas pessoas mexem, assim, de uma maneira geral, mas é um carro super interessante. Bacana. E o GTI, o MK1 que eu tive lá, que eu comprei lá, eu acabei trazendo pro Brasil. Foi possível por causa do ano, né, e tal? Depois de 30 anos eu falei, putz, eu vou trazer ele porque é uma parte da minha história lá que agora eu tenho aqui. É um carro que toda vez que eu entrar eu vou lembrar das memórias de lá, e é um carro que não existe no Brasil, assim, então também é uma oportunidade de eu compartilhar com a galera que gosta um GTI MK1 aqui no Brasil, um Golfzinho que lá chamava Rabbit, né, na versão... americana, e o carro tá aí, vamos fazendo aos pouquinhos. Até hoje, alguns GTIs tem, né? O coelhinho do lado, né? Não nos últimos, mas até acho que o 6 teve, né? Porque eles queriam um nome que demonstrasse, que fosse referência de agilidade, de coisa rápida e tal. E era, né? E o Golf sempre foi isso. É um carro que pesa 800 quilos, talvez menos até, e que na época tinha, acho que 110 cavalos, assim, era um carro super gostoso. Todo mundo fala desde a época que o GTI sempre foi um carro muito especial. Fica a indicação aqui pra vocês assistirem no Danet Media, coloca Danet Media Golf GTI, conta a história inteira do GTI. É animal o vídeo dos caras. Animal. Inclusive esqueci o nome do apresentador, aquele de barba que faz esses quadros. Humphrey. Ele é fanático por Volkswagen. Sim, ele tem um GTI MK3, se eu não me engano. Exatamente. E aí, assim, conta aqui pra gente, o que mudou na tua vida que você resolveu sair de lá e voltar pra cá? Porque a gente tá aqui no Brasil, a gente sempre pensa que lá fora é melhor. Só que a gente sabe que tem
vários pontos que, tipo... existe a fala muito famosa, né? Que o pessoal fala assim, Brasil é uma bosta, mas é top. E Estados Unidos é top, mas é uma bosta. É assim, né? Tipo, é aquela coisa. Tem muita coisa que é muito legal lá, mas não é o Brasil. E aí tem muita coisa que aqui é o Brasil, mas não é os Estados Unidos, né? Foi a primeira vez que eu morei fora do país, né, nos Estados Unidos. Já tinha ido para os Estados Unidos várias vezes, me identificava muito com a cultura dos carros, com música country, comida e por aí vai. Sempre curtia e viajei bastante, assim, de 2009 até 2015. Meio que fui todo ano para lá. E aí sempre tive aquela vontade de viver num país com qualidade de vida, com estudo, com isso, com aquilo, com os carros. Tem uma parte muito sedutora dos Estados Unidos, você se vê diante de morar numa casa ou morar numa região que você jamais imaginou, de ter um carro na garagem que você jamais imaginou. Não precisa ter muro na tua casa, não precisa ter alarme, dorme tranquilo. Só que vivendo a experiência lá, tem muitas outras coisas que começam a fazer sentido quando você olha para fora. E tem muitas coisas que eu comecei a olhar do Brasil e comecei a sentir falta quando eu fui morar fora. Uhum. Então, talvez uma das principais coisas, assim, eu comecei a me ver fora dos momentos. Daqueles momentos marcantes da família. Do Natal, do aniversário da tia, do casamento do primo, daquela foto de família que você não tá. E que é coisa que naturalmente você vai ficando mais velho, você começa a dar mais valor. Sim, porque no fundo, você começa a ter muito claro que o que você vai levar daqui são os bons momentos que você teve, são as experiências que você teve. É a única coisa que a gente vai levar. E isso, para mim, ficou muito marcado. Então, a gente tinha uma vida muito gostosa lá, morava numa casa super bacana, mas era uma casa, por exemplo, que era a minha casa dos sonhos e que eu não tinha as pessoas que eu queria lá dentro. O que você idealizou, a fantasia tinha minha que você esposa, criou, tinha minha filha e era isso. De vez em quando aparecia uma pessoa, de vez em quando o Alan ia, de vez em quando meu pai ia, meu sogro, sabe assim? E era aquilo. Mas os churrascos assim, não era passa o telefone e vem a turma. Eu fiz boas amizades lá, fiz ótimos amigos, a gente tinha um grupo, até por conta do canal, a gente acabou tendo isso, até hoje existe, os pilotos de Dallas, que a gente chamava, que era a turma que gosta de carro, chegamos a fazer passeio, corrida de kart, encontro, almoço, festa e tal, mas ainda faltavam aqueles meus amigos das antigas, para curtir junto comigo, do tipo, caramba, eu tô com um Mustangão na garagem, um Corvetão tal, vamos sair fazer um rolê, e muitas vezes fazia tudo isso sozinho, né? Então começou a juntar isso. Aí a Estela nasceu em 2018. Nasceu lá. Nasceu lá. Texana, da cidade de Frisco. Frisquense, que nem a gente fala aqui. ela é americana e é brasileira. E aí, minha mãe estava lá no nascimento, mas meu pai não estava, meu sogro não estava. Então, não puderam acompanhar aquele momento. Depois ela começou a crescer e eu falei, caramba, minha mãe sentindo falta, meus pais, os amigos, sabe? Não convivendo com a criança. Chega sabe? a ser até meio egoísta da nossa parte de não deixar os avós viverem isso, né? E o que eu quero é o quê? E eu morro de saudade dos meus avós. Né? Eu perdi minha avó tem 10 anos atrás, foi a última avó que eu perdi. E eu sinto muita falta, sinto muitas saudades. Eu quero que a Estela tenha as memórias com os avós e que os avós tenham as memórias, que os primos, que os tios, aquela convivência familiar. Então, muito isso que a gente veio conversando e trabalhando nesse processo do tipo, começando a rever o que é qualidade de vida. E hoje, qualidade de vida para mim, e eu falo hoje, porque pode ser que daqui 5 anos, daqui 10 anos, a minha percepção seja diferente. Mas hoje, para mim, o que fazia sentido? Eu estar perto das pessoas que eu gosto para viver os momentos que eu quero com a minha filha, enfim, com os meus amigos, com a minha família e com todo mundo. Isso tem sido muito bom. E aí juntou isso com a questão de trabalho, que eu comecei, o canal começou a crescer, o meu trabalho começou a crescer, eu fui ganhando relevância. 2017, 2018, 2019, eu comecei a ver que as marcas querem fazer coisa no Brasil. Elas não querem fazer coisa nos Estados Unidos. E aí eu comecei também a perceber que eu meio que, tipo, tudo que eu fazia nos Estados Unidos, eu posso continuar fazendo. Né? Eu continuo trabalhando para a Fiotec do Brasil, para a Fiotec dos Estados Unidos, eu tenho essa conexão de uma empresa que tem sede lá, então tenho onde ficar, eu tenho onde, às vezes, fazer coisa, inventar coisa, e tem muita gente que eu conheço. Eu acho que o Gol GLR ele foi muito importante também para muitos brasileiros que começaram a enxergar a possibilidade de levar o carro para lá. E depois que eu fui, mais de 50 carros, pelo menos, brasileiros foram lá para os Estados Unidos. Viralizou um recente, né? Um GTI amarelo na Times Square, né? Exatamente. E, então, assim, esse é um dos carros que eu sei que está lá. Entendeu? Parece que esse cara mesmo, ele tem vários carros, né? Ele tem, além de GTI, ele tem Fiat também, tem alguns carros assim. Eu não lembro de cabeça, mas, enfim,
Eu sei que tem muitos carros lá. Então, tem muita coisa que eu consigo continuar fazendo. Então, hoje, para o meu momento de vida, faz muito sentido estar aqui. Tem as dificuldades? Tem. Estou pensando em comprar carro blindado, que é coisa que nos Estados Unidos, quando eu tentava explicar para um americano o que era um carro, um armored, eles falam, mas, peraí, isso é do exército? Isso é militar? Eles não conseguem entender com eles não tanta conseguem. clareza, assim, né? Falei, então, lá acontece. Sério? Sério. Então, assim, é diferente, mas é a realidade. E aí entra num ponto que a gente fala, no Brasil não tem educação. Mas peraí, eu, graças a Deus, eu sempre tive a oportunidade de ter um bom estudo. Os meus amigos também. Então, assim, existem possibilidades. A gente sabe de todas as dificuldades que tem. Graças a Deus, eu agradeço. Eu tive uma série de privilégios, uma série de oportunidades na vida. Mas o que eu quero dizer? Que no Brasil também tem gente boa. Dizer que no Brasil só tem nego ruim, que só tem bandido, que só tem isso, não é verdade. Porque eu não sou. Meu amigo não é, você não é, o outro não é. Peraí, então, não é, entendeu? Uma coisa totalmente ruim. A gente sabe, sim, de todos os problemas, é difícil lidar. A gente está num ano super complicado para trabalho, a gente tem eleições, enfim, tem uma série de coisas acontecendo, mas eu acho que sim, que aqui tem muita coisa boa. Tem muita gente esforçada, tem muita gente talentosa, tem muita gente capacitada, tem muita gente bem-sucedida aqui no país. Então, para o meu momento de vida, fez mais sentido voltar. Tenho saudades? De algumas coisas eu tenho. Tenho saudades de ir nos meus shows de música country, às vezes comer num restaurante que eu tinha vontade, apesar de fazer um brisket, graças a Deus estou conseguindo fazer aqui, mas sinto saudades, às vezes, dos passeios, dos rolês que a gente fazia por lá, mas a comida daqui eu acho muito melhor do que a de lá. Dos carros, assim, de ter oportunidade de ter acesso a uns carros e tal, mas uma coisa que é uma característica minha, eu consigo me divertir com o meu Gol da mesma maneira que eu me divertia com o Corvette, com o Mustang. Eu não sinto falta, eu não sou aquele cara que entra no Gol e fala, puta, isso daqui é um lixo, não sei o quê. Não, isso daqui é meu sonho de criança, entendeu? Então eu consigo ir para os rolês de carro, assim, curtir tudo de uma maneira muito saudável, assim, sem sentir aquela falta. Né? Eu sinto falta, às vezes, de fazer essas coisas, de comprar um carro baratinho, de inventar umas coisas e tal. Mas aí eu volto naquele ponto, eu falo, o que adianta eu ter tudo isso legal sem poder compartilhar com a turma que gosta do mesmo assunto, que tá junto, sabe? Engraçado que você falou isso, eu lembrei daquele filme da Origem, né? Que o Leonardo DiCaprio e a mulher dele, eles sonhavam em ter uma vida em que eles pudessem, só que daí a hora que eles entram nessa fantasia, ela não suporta mais, chega uma hora que ela quer sair daquilo e velho, então, ou seja, aquele mundo perfeito que a gente imagina, no final das contas, quando você tá nele, nem sempre é o que você quer. Nem sempre Então eu vejo que essa coisa de morar nos Estados Unidos ou morar em outros lugares é muito uma fantasia que a gente cria, mas no fundo você vai deixar um monte de coisa para trás que você não tá conseguindo enxergar quando você tá aqui. Uma coisa que eu falo, Vitor, e que eu acho que é importante até pro pessoal ter claro isso, é o seguinte: o que se aplica a mim pode ser que não se aplique a você. Isso não é problema nenhum. Porque tem gente que viaja, tem gente que vai morar fora, fala, Thiago, eu tô no melhor momento da minha vida, eu tô mais realizado possível, assim como eu tenho vários amigos que estão extremamente felizes, e isso não é problema nenhum. Entendeu? Então é um ponto que eu tenho muito claro e que eu falo para as pessoas. Tudo que eu estou falando é da minha vida. É o que se aplica a mim. Se aplica à sua realidade. Então, o que eu acho que cada um tem que avaliar antes de tirar qualquer conclusão em cima daquilo que eu estou falando é de fato ver o que é melhor para a tua vida, o que mais faz sentido. E vai e vive, né? Vai e vive. Porque é o que eu falo, né? Tipo, o pessoal fala, cara, eu tenho uma vida muito maravilhosa no Brasil, eu não tenho do que reclamar. Então, você falou desses problemas, pô, às vezes eu fico meio receoso deixar minha mulher andar. O que eu fiz? Compra um carro blindado, eu já vou resolver. Eu falo, chega dentro do lugar e entra dentro do lugar. Pô, toma esses cuidados e beleza, vamos seguir a vida. Né? Se adapta. Porque hoje eu quero estar perto dos meus pais, tal. Quem sabe se eles resolverem sair, eu talvez acompanhe por uma época mais... Mas é isso que você tá falando. A gente fala... Agora mesmo, quando eu fui agora no final de 2021 pra lá, cara, comendo na Alemanha, eu falei, velho, que saudade de comer no Brasil. Carne, por exemplo, carne na Europa, onde eu comi mais ou menos ali, Alemanha e França, nenhuma se compara com os nossos restaurantes aqui. Você vai num varanda, come uma carne lá, você vai num, sei lá, tô falando de restaurantes mais caros, mas num barbacoa e tal. Cara, cara, é impossível, você não come uma carne tão boa como a gente come aqui. A gente é muito privilegiado, só que quando você tá aqui, você não consegue, talvez, dar o valor que merecia. Exatamente. E tem muita gente assim que eu vejo que fala, primeiro que eu sempre recomendo, eu falo, se vai pelo caminho legal.
vai pelo caminho, não sai de uma condição que você é uma pessoa normal e vive numa perfeita condição aqui para ser uma pessoa ilegal, que você vai ter uma série de dificuldades e você vai viver de uma forma marginal. Né? E pensem muito bem naquelas pessoas que falam assim, nos Estados Unidos eu trabalharia de faxineiro, trabalharia de motorista, mas você já fez isso aqui? Você já viveu isso? Porque é o que eu falo, é igual o trabalho, a gente discutia bastante isso com a Thaís, que trabalha na área de RH, que você pega, por exemplo, salário. Salário é uma coisa que ele tem um grau, se fizer um gráfico assim de satisfação versus salário, quando você tem um salário alto, você tem um grau de satisfação inicial muito grande, você fala, caramba, estou ganhando uma grana, estou ganhando o dobro nesse trabalho, agora eu vou poder fazer isso. Só que aí você vem adaptando o teu padrão de vida, passam 6 meses, a tua vida já está adaptada ao teu novo padrão e aquilo ali deixa de fazer sentido. Então, muitas vezes é isso. Você vai para os Estados Unidos, você se vê na oportunidade, você fala, vou ganhar lá o salário mínimo, vou ganhar $2.000 por mês, $2.000 vezes 5, vou ganhar 10 pau por mês e aí eu vou poder morar numa... E não é bem assim, entendeu? Até porque o custo de vida lá também não é barato, entendeu? O plano de saúde, a moradia tal, não é. Obviamente que é um país que você tem muito mais oportunidade, proporcionalmente os valores em relação ao que você ganha, você tem um poder de compra maior, mas por outro lado, assim, tem todas essas dificuldades e muitas vezes as pessoas falam, não, eu vou porque eu vou trabalhar de ajudante em obra. Aí você fala, mas você nunca fez isso, você não está acostumado a isso. Aí é puxado pra caramba. Exato, coisas. Aí você começa a entrar numa rotina que você trabalha pra caramba. Eu tinha um amigo lá que ele trabalhava assim, ele trabalhava todos os dias da semana. Então não é aquela coisa que você vai para Disney toda semana, porque um programa para você ir para Disney toda semana é caro, né? O que eu costumo dizer é que a gente confunde. A gente sempre vai para os Estados Unidos geralmente para passear. Cara, passear em qualquer lugar do mundo é animal. Agora, você viver no lugar aquilo, viver o dia a dia, trabalhar, são outros 500. É outra vida, não tem nada a ver. E outra, pra você passar as tuas férias uma vez por ano, você se programa durante 11 meses, entendeu? Então, todos os dias são legais, todo dia você tá feliz, você vai fazer um negócio diferente. Exato. Agora, lá você não vai fazer toda semana, entendeu? Por quê? Porque custa. E provavelmente o padrão de vida que você vai ter, você não vai conseguir custear isso, você não vai conseguir custear o financiamento do carro. Que nem eu falo pro pessoal, carro de $100.000 lá é uma barreira, tipo, é caro, entendeu? E é caro lá. Carro acima de $100.000 lá é tipo, caramba, não é para qualquer um. Não é para qualquer um, sabe? Sim. Então é um negócio que eu acho que é importante, assim, sempre as pessoas terem consciência de todos os pontos. Faz análise SWOT, vamos dizer, usando um termo do marketing lá, com as forças, as oportunidades, isso aqui, de você ir para lá, o que tem de positivo, o que tem de negativo, e aí cada um chega à sua própria conclusão. E você falou de trabalho, o que você fazia lá? Você trabalhava com o que lá? Porque eu entendi que depois de um tempo o canal começou a virar, mas... Lá quando eu fui, assim, eu tive um período bem difícil, vamos dizer, porque eu saí de mais de 10 anos de carreira dentro da indústria, com salário, tudo, para uma condição que eu fui para lá sem trabalhar, só a Thaís trabalhando. Então foi um momento bem difícil, assim, até para organizar meu dia a dia, né? E aí você deixar de você ser um assalariado para passar a empreender, isso foi outro grande desafio e tem sido um desafio constante, né? A hora que você tem o teu negócio, né? Que depende 100% de você, a tua empresa, que se você não acordar aquele dia 8 horas para levantar a porta dela, ela não vai levantar a porta. Diferente de quando você trabalha assalariado. Eu fiquei um tempo lá trabalhando no projeto do site, aí surgiu uma oportunidade de eu trabalhar em Miami. Aí eu trabalhei em Miami numa loja de carro lá, que foi um negócio bem legal. Uma loja de carros premium, assim, desde os McLaren, enfim, Rolls-Royce, todos esses carros bacanudos. Então foi uma oportunidade de eu entender como é que funcionava o mercado de carros nos Estados Unidos, como o americano se relacionava, como ele compra carro, quais são os fatores que levam à compra, tal, até cuidar mesmo, ajudar a cuidar da parte da loja, assim, de showroom, de movimentação dos carros, funcionamento dos carros, toda essa parte que eu sempre cuidei de todos os carros como literalmente como se fossem meus. Então foi um período muito bom até a gente mudar para Dallas. Só que quando eu mudei para Dallas, que eu morava no sul da Flórida, pertinho de Miami, na região ali de Fort Lauderdale. Até para quem é brasileiro, do lado do Sawgrass Mills Outlet, lá mais frequentado por brasileiros e que a gente ia direto. E era engraçado que eu e a Thaís, a gente quando estava em loja, assim, que via que estava muito cheio, a gente falava inglês entre a gente. Por quê? Porque brasileiro tem uma mania, gente, isso não é legal, eu falo para vocês. Que o cara vê que é outro brasileiro, pedir ajuda, ok. Mas me pedia para provar a roupa.
Ô moço, você é brasileiro, né? Meu marido tem mais ou menos o seu tamanho. Você não pode colocar essa malha só pra ver se serve em você. Juro, chegou a acontecer esse ponto. Aí depois disso a gente falou, meu, vamos falar só em inglês. Se tiver um caso muito extremo, como por exemplo, a gente estava numa loja da Apple uma vez, e aí tinha uma brasileira, e ela tinha feito uma manutenção no celular. E aí o técnico entregou o celular na mão dela e falou, na próxima 1 hora, não liga o telefone. Porque ele tá fazendo uma atualização e tal. A mulher foi fazer o quê? Na hora Ligou que o pegou. telefone. Aí o cara, não sei o quê. Aí a gente não aguentou, virou pra mulher e falou, olha, ele tá falando pra você não ligar o telefone, sabe? Então, nesses pontos a gente ajudava. Em caso extremo, mas pedir pra provar roupa aí também já é demais. E aí eu morei esse tempo lá e depois quando eu fui pra Dallas, foi quando eu trabalhei, de fato, na criação do canal, que era o Carro de Colecionadores. E aí foi no ano de 2017. Aí no ano de 2018 foi todo como um Carro de Colecionadores, só que aí eu comecei a perceber, até interessante isso de comentar, que o nome Carro de Colecionadores, talvez eu teria que mudar. Porque ele não estava, para as marcas, ele remetia muito a coisa antiga. Lembra do que eu falei, que as marcas não querem se relacionar com os produtos antigos, não sei o quê, batia nas marcas, o que acontecia? Não, Thiago, Carro de Colecionador... Não é o meu perfil, não é o público que eu aí quero. até eu explicar que era muito além disso, já era. O cara criou a imagem com aquilo e já passa o risco em cima do teu nome. Aí eu fui conversar com um amigo meu, Marcelo Siqueira, que é um baita publicitário, assim, um cara que eu tinha muito contato na época. Ele era diretor de criação numa agência que atendia a conta da Subaru. E a gente acabou fazendo bastante amizade. E aí eu fui conversar com ele. Eu falei, cara, o que você acha de mudar o nome? Minha situação é essa. E ele falou, eu acho que você tem que fazer. Porque a tua empresa ainda está crescendo, você está em desenvolvimento. Ele falou, eu estou trabalhando em migração de marca para várias empresas, isso não vai ser um problema desde que você construa uma história. Eu falei, cara, porque, por exemplo, eu sou um cara que eu tenho paixão por tudo que é tipo de máquina. E eu tenho mesmo. Eu lembro eu moleque subindo em colheitadeira no coisa. Chegava na fazenda do meu avô, tinha um compressor de ar motorizado que eu ficava tentando fazer funcionar aquilo, entendendo o carburador, como funcionava, onde abria a torneira de combustível, sabe assim? Então, a minha paixão era por tudo que é tipo de máquina. Ele falou, por que a gente não põe o nome de máquina? Que é um nome forte, é um nome curto. E eu falei, eu quero um nome que não remeta a nada. Do tipo que o cara não... Carro de colecionadores. Carro velho. Não, que ele não crie nenhuma imagem daquilo. Que ele não forme nenhum conceito sem antes ele conhecer meu trabalho. Aí ele falou, máquina. E aí a gente pode fazer um máquina na grafia italiana. Porque aí a gente pega o CC e a gente fala que o carro de colecionadores está aqui dentro, que a nossa raiz foi preservada. Tal. Nossa, então ele animal. Construiu toda essa... Foi muito inteligente, inclusive. Essa história, e a gente fez a migração. Na época, eu lembro que eu compartilhei com alguns amigos. A gente estava na época que o Kaká Daoud estava correndo nos Estados Unidos, que estava o Anderson, o Kaká. Eu lembro dentro do motorhome, eu colei na parede, assim, os logos máquina e tal. Perguntei o que eles achavam e todos ficaram meio com o pé atrás. Eu falei, mas eu tenho uma coisa assim, sabe aquele sexto sentido, assim, cara, intuição. Intuição. E aí fiz a migração, e aí foi interessante, que a hora que eu comecei a trabalhar um nome novo, começou a abrir um novo horizonte de trabalho e tal. E justamente hoje as pessoas me tratam como um criador de conteúdo. Hoje, qual foi o ponto que você acha que foi a virada de chave? Assim, você falou, agora foi. A partir de que ano? Pro máquina? Acho que 2018. 2018? Né? O canal começou a dar uma embalada, assim, cara. Teve uma época, assim, com os vídeos do GLR, que tinha vídeo que dava 100 mil views em 24 horas, assim, no canal. Sabe, o canal cresceu pra caramba. Dentro desse meio, eu sei que teriam diversas outras possibilidades de eu crescer muito mais rápido, só que eu tenho certeza que as marcas não gostariam de fazer trabalho comigo. A gente vê então, vários influenciadores que seguem algumas linhas que eu entendo perfeitamente você, que você fala, cara, isso aqui não vale a pena esse crescimento a curto prazo, porque longo prazo não vai ser bacana. Então hoje eu prefiro ser um canal de 400 mil inscritos, 450 mil inscritos, mas que eu tenho respeito das marcas e estou cada vez mais ganhando acesso, confiança e tal, do que ser um canal de 1 milhão que ninguém quer fazer coisa comigo. Sim. Porque é uma das coisas que eu falo, até para quem está entrando nesse meio, eu costumo conversar isso, e não tenho problema nenhum em falar, a gente sempre tem que fazer um bom trabalho, porque a gente nunca sabe quem de fato acompanha. Ontem eu estava numa reunião de uma marca, uma empresa super grande, que veio me falar que eles me escolheram para ser um dos representantes do time de influenciadores deles. Um dos embaixadores dentro da área de automotivo. E aí eu falei, sério mesmo? Vou até falar a marca que eu acho que não tem problema, Mercado Livre. Bacana, velho. Aí conversando com eles, tal, aí uma das perguntas que eu fiz, eu falei, mas por quê? Como é que vocês chegaram no meu nome? Eles falaram, Thiago, a gente acompanha o teu trabalho
Que bacana. E a gente viu que você faz um trabalho super sério, que tem muito alinhamento com o que a gente faz. A gente viu a tua taxa de engajamento, não sei o que tal. Eu falei, caramba, né, meu? Eu já cheguei em reunião, assim, com um diretor, presidente de empresa, assim, que eu sento na mesa igual você. E a Estela, como é que tá? Eu falei, o quê? Falei, como assim? Eu falei, não, te acompanho, cara. Tô lá no Instagram, bom dia, pessoal, não sei o que e tal. Eu falei, meu, não acredito. Então, é aquela história que a gente tem que cuidar muito do trabalho que a gente faz, das coisas que a gente mostra, enfim, do que a gente promove. Então, é um meio que é difícil, que a gente hoje lida com um grande desafio chamado algoritmo, né? Que é você entender como ele trabalha, tal. É você não entrar naquele looping de trabalho de você ficar 24 horas em função daquilo e esquecer que você tem família, que você tem amigo, que você tem vida, que você tem corpo para cuidar, que você tem um monte de coisa. Então, é um balanço difícil, assim. Mas eu acho que desde 2018 veio para cá, deu um pico. 2019 foi bom, o período da mudança foi muito difícil e tem sido, porque eu tenho me adaptado muito à rotina de uma grande cidade, os custos, as formas de ganhar dinheiro com o meu negócio. Tem sido tudo muito desafiador. Tem gente que às vezes fica chateada, fala, pô, mas você não fazia como antes. Não fazia e não faço mais, mas eu não deixei de ser quem eu era. Entendi. Eu tendo a oportunidade de fazer, e uma das coisas que eu entendi muito no meu negócio nesse último ano, né, que principalmente nesses últimos 2 anos, né, que além de tudo, de toda essa mudança de país e tal, é um ano de pandemia, é um ano que as coisas foram muito mais difíceis, que as marcas estão entendendo como trabalhar com os influenciadores, que as marcas estão, muitas delas, migrando das mídias tradicionais para o mercado de influenciadores, entendendo que às vezes você trabalhar um nicho é mais importante do que uma grande massa para aquele determinado produto, aquela determinada empresa. Então, assim, tem muita coisa. Eu não tenho apavorado nesse ponto, porque eu sei que eu estou conseguindo construir muita coisa, estou conseguindo aprender muita coisa, e aos poucos as coisas estão indo. Hoje eu tenho uma empresa, tenho diversos funcionários que trabalham para o Máquina, que estão envolvidos diariamente no São negócio. São quantos hoje? Estamos em 7, acho 8. Bacana. Tem um espaço aqui em São Paulo, onde eu tenho o meu estúdio, a minha garagem dos Estados Unidos, um ambiente de oficina que eu sempre sonhei em ter e poder estar dentro para gerar conteúdo de oficina, de preparação, tal, mas ao mesmo tempo tenho feito as outras coisas. Então, assim, eu entendo muita coisa e entendo que você tem que lidar também com os algoritmos. Cara, o Instagram não está entregando. O TikTok está bombando. O YouTube você tem que fazer tantas coisas. Enfim, é um grande período de adaptação que eu tenho passado, mas eu tenho me esforçado muito para trazer histórias legais, genuínas, conteúdo de qualidade. Como um seguidor do canal lá atrás falou comigo, ele falou, Thiago, o teu conteúdo é um conteúdo que eu me sinto muito tranquilo em colocar minha família na sala para assistir. Uhum. E isso para mim é muito importante. Eu saber que é uma coisa que entretém as pessoas, que envolve as famílias, que criam histórias. Quando eu vejo pessoas que param e vêm falar e tem aquele prazer de o cara falar, meu, cara, eu te acompanho. Nossa, eu adoro teus vídeos, as histórias, eu não sei o quê. Você fala, meu, que da hora poder, de alguma maneira, fazer algum tipo de diferença na vida da pessoa. E é muito isso que é o meu prazer no trabalho que eu faço na parte de criação de conteúdo. É justamente isso. Eu quero criar história legal, eu quero criar coisas marcantes para as pessoas, né? Então... realmente trazer algum tipo de agregar pro cara, né? Entretenimento e bacana. Com informação. Eu quero que você assista meu vídeo sabendo que você saiu dele com pelo menos uma coisa nova ali, sabe? Se você terminar de assistir um vídeo e falar, caramba, vi um negócio que eu nunca tinha visto, aprendi uma coisa que eu nunca tinha aprendido, eu falei, tá no lucro. Já valeu a pena, já valeu os teus 10 minutos ali, 20 minutos, né? Agora deixa eu te perguntar, eu quero saber de 2 coisas. A primeira, hoje o Máquina, ele se paga, entra uma grana, paga os funcionários e tudo mais e continua nesse crescimento, certo? A gente está falando de, hoje, proporcionalmente, AdSense, patrocinadores, você já está conseguindo trazer mais receita de patrocinador do que de AdSense? Como é que está isso? Total. Aqui no Brasil, uma vez eu vi uma pesquisa e depois eu fiz uma comparação com um canal dos Estados Unidos. Na época era 10 vezes menos do que um criador de conteúdo nos Estados Unidos que o YouTube pagava. Então, eu comecei a descobrir com o tempo que a fonte de renda, viver de YouTube... Principalmente no Brasil. Fazer 2 vídeos por dia, eu não vou fazer. Entendeu? Não é o meu perfil, não é o tipo de conteúdo que eu faço. Só que, por outro lado, o que eu tenho feito é entendido que o meu negócio é o quê? Hoje eu sou um grande elo de confiança entre pessoas e marcas. E as pessoas buscam muito isso. Uhum. Isso uma vez quem me falou há anos atrás, eu trabalhava na Jaguar Land Rover e eu atendia os clientes importantes da marca.
aqueles clientes que normalmente não vão na concessionária, que clientes importantes que são legais, assim, de você dar uma atenção especial. E um dos caras foi o Faustão. Eu cheguei a frequentar a casa do Faustão algumas vezes, que o escritório dele é junto, e a gente conversava, ia lá pedir os carros, não sei o que e tal. E eu lembro uma vez que, só uma passagem curiosa, que eu lembro que a gente foi, e a cabeça de uma pessoa com dinheiro que gosta do assunto, né? Que eu lembro que a gente estava escolhendo a Range Rover Vogue nova, e ele estava na dúvida. Putz, não sei se eu pego uma com motorização diesel, uma motorização a gasolina. E na hora eu lembrei que na época que ele comprou o Evoque, quando lançou em 2011, a gente encomendou 3 carros para ele, que era um para o motorista da esposa, dos filhos e da mãe. E aí, quando ele estava na dúvida, eu virei para ele e falei, mas Fausto, por que você não pede uma de cada? Que aí você já mata a vontade de ter esses carros e tal. Ele falou, é verdade, porque aí dá para pedir tal coisa, não sei o que e tal. Mas enfim, e aí conversando com ele, eu sou muito curioso, assim, eu gosto de bater papo e tal. Eu não sou no nível fanático, eu gosto de pegar uma pessoa dessa que tem muita vivência, com muitas coisas, e às vezes tirar dúvidas, questionar e tal. E aí ele me falou da importância que tem o merchandising, a pessoa segurando o produto, falando do produto. Ele falou, por que as marcas sempre tem um cara lá segurando esse copo americano aqui? Quando você tem uma figura que te conecta... É a humanização que todo mundo Exato. fala, né? E é a tua credibilidade que você construiu ao longo de anos, dando a ênfase para ele que esse copo aqui, o TK tá aprovado. Então, e hoje, o trabalho de criação de conteúdo, eu vejo que é muito isso. Cara, eu posto comida. Quantas pessoas conhecem brisket hoje em dia e que não conheciam? A pessoa que pergunta, o copo que você toma, o tênis que você usa, o relógio que você usa, fora a questão dos carros. TK, o que você achou desse carro? TK, compro ou não compro? O compro ou não compro de uma pessoa que está no meio, que está tendo vivência com diversos produtos, tem muito peso, né? E aí uma das coisas que eu faço assim com as marcas, eu sempre tento inserir os conteúdos dentro de uma realidade. Primeiro, eu não vou endereçar um produto que eu não confio, que eu não conheço. Sim. Pode ser que eu enderece esse copo porque, de fato, eu gostei muito, achei muito bom, mas que depois de anos a gente descubra que ele, sei lá, ele dissolve. Estou inventando. Mas tudo bem. Mas naquele momento que eu fiz uma ação, aquilo ali eu tinha certeza que era muito bom. Né? E eu faço muito isso. Assim como eu já neguei participar de certas coisas que eu não tenho confiança, que eu não me sinto confortável. Por quê? Porque as pessoas que me acompanham, elas estão depositando uma confiança. E eu não posso quebrar isso. Se eu perder essa credibilidade, meio que meu trabalho deixou de fazer sentido, né? Exato. Às vezes a gente recebe, proposta, tem uma empresa aqui, XYZ, quer pagar super bem. Aí eu olho e falo, puta, cara, mas não tem fit comigo, eu não vou estar agregando uma coisa bacana para as pessoas que me seguem. E no fundo, cara, que vai, essa grana que ele tá querendo pagar, o que vai mudar na minha vida? Nada. Eu só vai trazer coisas talvez não tão boas para quem tá. Então não vale a pena eu gastar a minha credibilidade com uma marca que não, é bem isso. Vai avaliar sempre, né? Os dois lados, né? O quanto essa receita é importante para você ou o quanto essa empresa é importante para você. E tem empresa que você faz de graça. Exemplo, né? A gente recentemente teve um papel com a Feutec, porque por conta do Uno lá, Turbo que eu comprei, o pessoal da Feutec entrou, parabéns pelo carro. Achei animal isso. O Vitor Uno, né? O Vitor Uno, essa aí é a ideia do Draquinho. Cara, a Feutec é uma dessas empresas que eu usaria uma camiseta estampada Feutec o resto da vida sem ganhar nada, porque eu gosto da empresa, eu acredito da cultura, do Anderson ter feito um negócio dentro do quarto dele de faculdade. Então, isso traz uma coisa boa que te conecta, porque a minha vida, de certa forma, teve momentos assim. Então, tem empresas que você nem importa por dinheiro, você só quer estar do lado porque é uma empresa bacana. E hoje o meu trabalho é justamente isso, conectar. Marcas com pessoas, pessoas com pessoas e marcas com marcas, né? É muito do trabalho que eu faço. E aí agora a outra pergunta. Como você vê o Máquina daqui 5 anos e quanto você vê o Máquina daqui 10 anos? Isso é interessante porque uma das coisas que eu penso assim no meu negócio, primeiro que eu vejo que o meu negócio ele tem possibilidade de puxar diversos outros negócios. Então, em 2019 eu fiz 2 eventos, por exemplo. Os 2 eventos bombaram. Assim, de esgotar ingresso, da galera de fato querer sair do online e ir para o offline. Só que além disso, tem uma série de outras coisas. Hoje eu tenho um negócio que eu entendo que ele depende 100% de mim. E ele tem um ganho limitado, que é o quê? A minha capacidade de hora de trabalho. De tempo. Entendeu? É meio que um médico. Sabe assim, quanto o médico pode ganhar? Ele pode ganhar mais pela consulta, mas ele não pode atender 200 pacientes por dia.
Ele pode ter, às vezes, uma clínica que tem 20 médicos. Que tem o nome dele. Só que aí ele vira um médico, né? Ele vira um médico, ele vira um empresário, né? Que ele vai gerenciar um negócio, que é um pouco diferente. Então, eu imagino assim, primeiro, o que eu gostaria muito? Eu gostaria, obviamente, de conquistar ainda mais essa credibilidade e a confiança das marcas em cima do trabalho que eu faço, e é esse caminho que eu estou nesse processo, mas eu ainda acho que dá para ir muito mais longe. Eu quero ter oportunidade financeira de gerar histórias ainda mais únicas. Eu tenho um monte de ideias. Você me dá uma folha de papel e uma caneta, eu listo umas 20 ideias, você vai falar, caramba, nunca tinha pensado nisso antes, sabe assim? Ou tipo, que coisa legal. Só que são coisas que hoje são limitadas em orçamento, em patrocinador, em... Tempo para elaboração. E é um ano, pelo menos 2022, para o Máquina, assim, tem sido um ano difícil. Um ano muito desafiador, assim, de trabalho, assim. Tem muitas oportunidades que surgem, mas poucas oportunidades que, de fato, valem a pena. Concretizam, né? Então, tem sido um ano difícil, eu vejo, para as empresas. Então, eu imagino o negócio do Máquina, por exemplo, daqui 5 anos como um negócio, de fato, acontecendo de uma maneira mais natural, assim, de eu conseguindo colocar projetos mais legais e criar histórias mais únicas e trazendo provavelmente alguns negócios juntos, em paralelo, coisas que levem o nome do Máquina, que levem o meu nome naquilo. E eu imagino que eu tenho um trabalho que eu gostaria muito de fazer, que seria ajudar novos criadores de conteúdo a poderem crescer, a poderem criar esse elo de uma maneira mais rápida, porque tudo que eu fiz foi muito na raça. Tem muito, que nem esses dias a gente conversava, tem muito suor envolvido, assim. Tem muito esforço, né? Eu lembro da época que eu editava 20 vídeos por mês e gravava 20 vídeos por mês, sabe assim? Por quê? Porque eu não tinha grana para fazer. Da época que poucas pessoas sabem disso, mas a época que a Estela estava para nascer, eu fazia Uber lá nos Estados Unidos. Então eu saía de casa entre 4 e 5 da manhã, porque era um horário bom para levar passageiros da região que eu morava para o aeroporto, tal, que eram umas corridas que davam grana. 9 horas da manhã eu estava em casa, sentado no computador para trabalhar no Máquina. Entendeu? Então, assim, tem muito esforço por trás. Eu não tenho problema nenhum em falar dessas coisas que eu fiz e das coisas que eu passei, até porque eu acho que é meio normal, assim como muitas pessoas esforçadas fazem, mas é um caminho longo. E eu gostaria muito de conseguir pegar novos talentos, assim, de pessoas que eu vejo que fazem um trabalho legal, que tem uma desenvoltura, enfim, que tem potencial e ajudar nesse caminho para tentar conduzir, assim como um cara do meio do futebol faz com jogadores, como faz com artistas e cantores, tal, porque eu acho que é um meio que cresce muito, só que hoje qualquer pessoa com celular é um criador de conteúdo, então ele meio que deu acesso para todo mundo, e meio a esse todo mundo você tem os bons, você tem os ruins, você tem os que vão fazer sucesso com uma música só, o cara que vai fazer o gol importante depois você nunca mais vai ouvir falar, mas você tem aqueles que com certeza, né, vão durar pro resto da vida fazendo aquilo. Eu tenho muito prazer no que eu faço, no assunto que eu faço, eu conversar com a câmera e interagir, criar as histórias. Para mim, tem muitas coisas que eu faço de uma maneira tão natural que às vezes nem eu entendo assim, o quão impactante muitas vezes é para uma vida de uma pessoa, assim, sabe? Então é muito legal. Eu sou muito... também muito pé no chão, assim, muito... Nunca me deslumbrei com essa coisa, eu nunca quis contar vantagem, sabe? Eu vejo que tem gente que fica meio afetadora, assim, né? Do tipo, você sabe o que ele está falando, eu sou o maior dono da verdade, por aí vai. E, enfim, então é um pouco isso, assim. Então a gente provavelmente vai talvez ver outros rostos aí no Máquina, talvez? De apresentador, isso é um trabalho difícil, assim, porque o canal, ele é muito ligado à minha pessoa. Entendeu? Eu cheguei a ter algumas outras pessoas fazendo conteúdo na época. Eu gostaria de ter, mas eu acho difícil assim de encontrar um perfil exatamente que seja. Pode ser que em algum momento sim, porque a gente tem uma grade, vamos supor, de 7 dias por semana que eu poderia ter conteúdo, mas hoje eu tenho focado em tentar virar os conteúdos que eu acredito e que eu tenho ligação do que ter mais gente, mas eu não teria problema nenhum em dividir o bolo para crescer. Isso eu aprendi muito quando comecei a crescer a empresa, que eu falei, eu tenho que ter funcionário. Sim. Para conseguir. Não dá para fazer tudo sozinho. Né? Exato. Ou talvez um grupo Máquina, né? E outros canais de pessoas específicas embaixo do grupo Máquina. Talvez seja interessante, né? Você aproveita todo o acesso que você tem. Bacana, velho. Bacana. E aí, assim, essa pergunta eu costumava fazer, os últimos episódios eu acabei não fazendo, mas vamos lá. É a última pergunta. Hoje, se alguém viesse para comprar o Máquina, falasse, eu quero comprar tudo. Esquece que tá totalmente ligado a tua... Quanto você acha que valeria para você vender?
Cara, sabe o que é isso? Eu acho que é um trabalho que eu teria que ter uma consultoria, assim, para conseguir me ajudar a dimensionar. Porque eu já pensei nisso, até esses dias. Não que eu estivesse pensando em vender, mas pensando, é uma empresa. Quanto vale o meu negócio? Quanto vale o meu negócio? Quanto valeria para uma empresa? Só que tem um ponto no meu trabalho que eu acho que é importante, assim, é que ele é um trabalho que ele faz muita diferença, não só pela base que eu tenho, mas pelo fato de eu estar lá. Uhum. Então é um trabalho que eu imagino que se semana que vem não tiver o Thiago, tiver uma outra pessoa desconhecida, eu acho que sinceramente... O que a gente vê hoje é tipo assim, por exemplo, o Magazine Luiza foi lá e comprou o Canaltech. Continua tudo igual dentro do Canaltech, mas os donos receberam uma puta bolada porque a Magazine Luiza agora tem 45% do canal. O que é uma coisa que eu acho que deve começar a acontecer com mais frequência agora, principalmente para canais que são esses top 5 de certos nichos. Perfeito. Então, provavelmente, chega um Mercado Livre daqui a pouco e fala, TK, é o seguinte, a gente quer divulgar porque a gente vende tudo aqui, então a gente quer comprar 49% do teu canal. Você continua sendo o dono, mas a gente quer ser o maior acionista e quanto que vale? Hoje em dia, assim, tudo que eu vejo que eu não sou o melhor, que eu não sou o diferencial, eu vou buscar ajuda. E isso foi desde da época que eu contratei meu primeiro editor para trabalhar comigo, que eu falei, peraí, onde é que eu sou de fato um diferencial? Onde é que eu faço a diferença? Não é editando vídeo. Editando vídeo eu preciso ter um cara que é... Então hoje, se você perguntar para mim, eu não sei quanto vale, mas eu iria com certeza atrás de alguma consultoria que me ajudaria a dimensionar isso. Bacana. Vai ficar o trabalho de casa aí. Será que dá para vender e andar de GT3 zeros? Aqueles, né? Que é transformar tudo em carro, né? Puta negócio, né? Um baita negócio você fez. Provavelmente quem comprar vai fazer um no pitching pra você não fazer outro canal pra frente, né? Não, mas eu acho que essa ideia que eu falei, eu acho que é bem improvável. Ela tá bem próxima, assim, inclusive. Será? Será que tá do outro lado da mesa? Tô sentindo que eu vou receber uma proposta aqui. A gente tá vendo, olha o que aconteceu com o Acelerados. O Acelerados, o Cássio saiu, quem entrou foi a TSO. E a TSO já pegou agora a produção, edição, trouxe tudo pra dentro de casa. Então, assim, isso vai acontecer com outros canais também. Porque é isso, a tua credibilidade ela é muito forte. E eu acho bem provável que aconteça. Lembra daquilo que eu falei? Tem que fazer um trabalho caprichadinho, porque a gente nunca sabe quem de fato está acompanhando. Sim. Pode ser. Pode ser que isso aconteça e você esteja super certo. Então vamos torcer, vamos ver, lógico, que sejam coisas boas. Eu, agradeço demais aí Vitinho? o teu tempo aqui, né? Porque a gente sabe que tempo é a coisa mais preciosa que uma pessoa tem, né? Quando uma pessoa topa de vir aqui, você tá deixando de passar um tempo a mais com a sua filha, com a sua família, gerar dinheiro. Então, assim, a gente valoriza muito o tempo das pessoas que vêm aqui para dispor esse tempo, e eu acredito que todo mundo que está assistindo aí também valoriza o tempo que a gente gasta aqui para produzir esse conteúdo para vocês, e a gente também valoriza o tempo que vocês estão atrás da tela assistindo a gente, entendendo a história do TK e de todo mundo que passa aqui. Então, queria agradecer demais, foi um papo super bacana, espero você voltar outras vezes aqui, a gente já tem até uma brincadeira aqui que o cara que vem mais de uma vez aqui, ele vira sócio, ele pode ter a oportunidade de pagar uma luva de R$500 mil e ser nosso sócio. Brincadeiras à parte, mas enfim. Galera, espero que vocês tenham gostado. Como que as pessoas acham você nas redes sociais? Lógico, primeiro te agradecer. Quando você fez o convite, para mim é uma grande oportunidade, sério, você tem feito um trabalho super sério, um trabalho com recorrência, com frequência na tua atividade, de uma maneira super séria no conteúdo e caprichada na apresentação, vídeo, estúdio que a gente tá, que é super bacana. E quem quiser me acompanhar, canal Máquina no YouTube, no Instagram e no TikTok, Máquina também, Máquina BR no Instagram e Máquina no TikTok, e na minha mídia pessoal, Thiago Kifuri, @TKifuri. Estarei por lá, vocês vão acompanhar um pouco do mundo motorizado e de algumas coisinhas mais também que eu trago no meu Instagram. Dia a dia, Estelinha. Exatamente. Bom dia, pessoal. Exatamente. Cara, obrigado, agradeço a tua audiência aí. Faço até o convite para você seguir a gente nas nossas redes sociais, tanto as partes de áudio, né, Deezer, Spotify, etc. Todos eles você procurar, a gente vai estar lá. YouTube para versão em vídeo, que agora também provavelmente vai começar a ter a versão em vídeo também no Spotify. E no nosso Instagram e também no nosso TikTok a gente posta lá alguns conteúdos, agenda, Reels e tudo mais, beleza? Show. Não esquece de deixar o seu likezinho também, beleza? Compartilha aí, manda pros amigos, aquele cara que é fã do TK, com certeza ele vai gostar de ver esse episódio aqui. Exatamente. Beleza? Tamo junto, rapaziada. Valeu, obrigado.